Olá pessoal, meu nome é Andrei Maier, eu sou professor PhD em Neurociências e é com enorme prazer que eu lhes dou boas-vindas a mais um episódio do nosso querido podcast Culpa do Cérebro. E no episódio de hoje a gente vai conversar sobre um dos assuntos que mais me pedem de um modo geral, que é sono. Eu já tenho outros 2 episódios publicados sobre sono. Em um deles a gente discutiu sobre o que é o sono, por que a gente dorme, eu expliquei sobre as diferentes fases do sono, o que faz a gente dormir, o que faz a gente acordar. Num outro episódio eu trouxe toda a discussão do que uma pessoa pode, na verdade, o que ela precisa fazer para conseguir mudar o horário do sono dela, se ela eventualmente, por exemplo, precisar acordar mais cedo e ao mesmo tempo acordar e se sentir mais disposto ao longo do dia. E nesse episódio eu queria trazer novidades em relação ao sono, mais especificamente eu queria conversar com vocês sobre ferramentas e estratégias específicas que você pode usar para avaliar o próprio sono e para melhorar o seu sono. E, naturalmente, para aumentar a sua disposição ao longo do dia. Então, eu vou falar aqui de ferramentas que você pode utilizar para avaliar o seu sono todos os dias, o que eu acredito ser fundamental para você conseguir avaliar o seu progresso, né? Então, se eventualmente você quiser melhorar o seu sono, é importante você ter ferramentas para avaliar se você está conseguindo fazer isso. Quero conversar com vocês também, mais uma vez, sobre o que é dormir bem, porque eu vejo muita confusão sendo feita por aí em relação à duração do sono. Preciso de 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas. Vou falar sobre isso. Vou falar sobre o que é ter qualidade do sono, entre outros aspectos importantes que vocês precisam ficar atento para vocês saberem o que é dormir bem, né? O que seria um sono perfeito para você tentar buscar aí nos próximos dias, semanas e meses, né? Vou falar sobre o que precisa ser feito ao longo do dia e da noite para você dormir bem. Muitas pessoas acham que para dormir bem você precisa fazer algumas coisas durante a noite. Na verdade, não. Para você dormir bem, você tem um monte de coisas que você precisa fazer ou deixar de fazer ao longo do dia. O seu sono de noite depende do que você está fazendo desde a hora que você acordou, beleza? E a gente vai falar sobre tudo isso que você precisa estar atento ao longo do dia, né? Vamos falar sobre estratégias e ferramentas, no final das contas, que vão te ajudar a ter mais disposição ao longo do dia. Vamos falar sobre exposição à luz, sobre consumo de cafeína, qual que é o horário ideal, se tem um horário melhor para tomar café, quais horários você deve evitar tomar café. Vamos falar sobre soneca, é bom, é ruim, qual é o horário que é bom, qual é o horário que é ruim. Vamos falar sobre exercício físico e o seu enorme potencial para melhorar, entre as várias coisas que o exercício físico melhora, também a duração, qualidade do sono, na verdade todos os parâmetros do sono. E vamos falar da famosa higiene do sono, que vocês já devem ter ouvido falar em muitos lugares, devem ter lido em matérias. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é essa higiene do sono e o que a gente tem que fazer para dormir bem no final das contas, né? Agora, antes de começar, pessoal, já comecei, mas agora no início queria dar alguns avisos para vocês, né? O primeiro deles, pessoal, queria lembrá-los de que esse vídeo ele faz parte de um podcast. Isso aqui é um podcast. Tá? O que isso quer dizer? É natural que eu vá falar bastante, porque é um podcast, eu estou aqui tentando simular uma conversa com vocês, estou imaginando genuinamente que eu estou conversando com você aí, que está me ouvindo, está me assistindo. Eu tenho um roteiro aqui do meu lado, que eu preparo com o maior carinho, levo dias para preparar esse roteiro, porque eu faço toda uma revisão da literatura científica, leio artigos científicos para trazer aqui para vocês de uma forma mastigada, monto roteirinho, mas ainda assim, como se trata de um podcast, onde eu tento trazer bastante conteúdo para vocês, é natural que vai ficar longo mesmo, né? A minha proposta aqui não é produzir vídeos curtinhos com diquinhas, minha proposta é trazer conhecimento científico de qualidade para todo mundo, independente da sua formação, e por esse motivo o vídeo acaba ficando um pouco longo, né? E outro, né, pessoal, eu não ensaio antes de gravar esse podcast, eu tenho aqui um roteiro com os tópicos que eu quero passar e vou um pouco seguindo o roteiro, um pouco improvisando, às vezes eu lembro de algumas coisas que não tá roteiro, eu falo. Então, pessoal, no final das contas é natural que eu seja um pouco prolixo, e eu digo isso porque tem pessoas que reclamam, né? Reclamam de eu estar sendo muito prolixo, eu estar sendo repetitivo, mas, pessoal, faz parte, né? Como qualquer outra conversa que você vai ter aí num bar, na mesa com uma pessoa, é natural que o diálogo normal acontece assim, né? É natural que a gente seja um pouco prolixo, eu talvez um pouco mais por conta da minha profissão como professor, né? Então, peço desculpas. Para amenizar isso, eu deixo aqui na descrição, como já falei antes, os momentos em que eu falo cada tópico. Então, se você quiser pular para ver o momento que eu falo de uma ferramenta
ferramenta específica para avaliar sono, ou algum momento que eu falo de uma estratégia específica para melhorar o seu sono, tem aqui embaixo na descrição do vídeo os momentos que eu falo de cada tópico. Se você quiser pular para algum deles específico, fica à vontade. Minha intenção aqui é ajudar, é facilitar a vida das pessoas de um modo geral, trazendo conteúdo de qualidade, né? Para você que é profissional, então eu monto esses episódios pensando no público geral, independente da formação. Se você é profissional e quer ter conhecimento aprofundado, inclusive sobre sono, para você mesmo poder fazer seu próprio podcast, para você mesmo poder dar orientações para os seus clientes, pacientes, para você mesmo poder ajudar as pessoas, eu recomendo que você vá lá no meu Instagram para conhecer a formação em neurociência do comportamento que eu lancei no ano passado. Tá muito legal, eu falo de tudo quanto é tópico lá, desde neurotransmissores, neurônio, até formação de hábito, comportamento, autocontrole, toque, ansiedade, depressão. Então, assim, é um curso, uma formação, na verdade, bastante completa, né? Tem uma comunidade associada, onde tem vários profissionais discutindo todos esses tópicos e, sem dúvida, boa parte dessa formação ela é dedicada a discutir sono, o que é o sono, os sistemas envolvidos com formação de sono. Isso para você que é profissional e sente, e realmente deveria, que precisa ter um conhecimento aprofundado desse assunto para ajudar seus pacientes, seus clientes, né? Convido você a ir lá conhecer. E finalmente, pessoal, último aviso rapidinho antes de começar a falar do conteúdo, queria pedir encarecidamente para você que está me assistindo, me escutando, especialmente você que está me acompanhando já há mais tempo, para curtir esse vídeo agora mesmo, e queria deixar você à vontade para deixar aí nos comentários qualquer sugestão, dúvida que você tenha. Eu tenho uma equipe me ajudando atualmente que vai me ajudar a acompanhar tudo que vocês colocarem aí, e isso é fundamental para mim, para eu entender o que vocês estão querendo, o que vocês estão precisando, até para eu elaborar os próximos episódios. Sem falar que isso ajuda muito o projeto a crescer, né? Quando vocês curtem. Se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal, porque assim o YouTube vai recomendar toda vez que sair um vídeo novo, ele vai recomendar para você o vídeo, você vai poder se manter atualizado, né? Não vai perder nada. Então curte o vídeo, se inscreve e fica à vontade para deixar nos comentários o que vocês quiserem de forma educada, por favor. Beleza? Agora vamos começar, pessoal. Eu queria começar conversando com vocês, de novo, quero conversar com vocês sobre estratégias, tudo fundamentado cientificamente. Inclusive, como vocês sabem, eu deixo na descrição várias das referências, não vou dizer todas, né? Mas várias das referências que eu uso para elaborar o episódio. Então, você que quer ir ver mais a fundo, vai ali na descrição que vai ter pelo menos alguns artigos ali para você ler, para você entender um pouquinho melhor, se for do seu interesse, né? Mas nesse episódio, então, quero falar de estratégias e ferramentas para você saber avaliar o seu sono todos os dias, para ver se você está dormindo bem, se está melhorando, está piorando o seu sono. Depois quero conversar bem brevemente com vocês sobre o que é dormir bem, afinal de contas. E no final, na terceira parte, que seria a maior parte desse episódio, vamos conversar sobre estratégias que você, na verdade, precisa adotar para conseguir dormir bem. Algumas delas, se você não adotar, você vai dormir mal, beleza? Vai dormir de uma forma inadequada. Então vamos lá, começando sobre como avaliar o sono, pessoal. Tem uma forma muito simples, eu acho que já convido você a tentar estabelecer esse hábito diariamente de se fazer essas perguntas todos os dias, que elas vão ser muito instrutivas para você de um modo geral. Que é você se avaliar os sinais da falta de sono em você. Então você pode se fazer mais ou menos uns 4 tipos de perguntas para você avaliar seu sono, de uma maneira bem genérica. A primeira delas é a seguinte: você sente sono no final da manhã? Presta atenção nisso. Se pergunte isso agora. Você sente sono no final da manhã? O que seria o final da manhã? 10, 11 horas... Meio-dia já não seria final da manhã, 10, 11 horas. Se você está sentindo sono nesse horário, grandes são as chances de que você está dormindo mal, dito em linhas gerais. Você está dormindo na hora errada, a qualidade está ruim, a duração do sono está inadequada, porque esse é o horário em que todos nós deveríamos estar mais alertas. É natural que o nosso alerta varie ao longo do dia. É normal estar com o alerta baixo logo depois de acordar. A gente chama isso de letargia do sono. Você está meio sonolento, meio grog, beleza. E é normal você estar sonolento no final do dia, e que bom, né? Porque daí você vai lá e dorme. Agora, sentir sono no meio do dia, especialmente no final da manhã, é estranho. Se você está sentindo muito sono nesse horário, final da manhã mais ou menos, é um sinal que potencialmente quer dizer que você está dormindo mal de alguma forma. Tem uma coisa errada aí no seu sono, beleza? Outra pergunta, outro sinal que você pode avaliar para ver se você está dormindo do jeito certo. Você consegue funcionar bem sem café?
Isso é uma pergunta. Tem pessoas que talvez nem tenham se ligado, nem nunca tenham feito esse teste. Se você toma café, experimenta um dia qualquer. Eu mesmo faço isso de tempo em tempo, tá, pessoal? Realmente faço isso. Tem uns dias aleatórios que eu falo assim, não vou tomar café hoje para ver o que acontece. Justamente para eu avaliar, porque a gente pode sim se equivocar em relação ao nosso sono. A nossa percepção própria, se nós estamos dormindo bem, ela é falha. Você pode achar que está dormindo bem, mas na verdade você não está dormindo bem e você está pagando um preço por isso. Você está com um problema de memória, problema de atenção, problema de motivação, de ansiedade, às vezes tudo porque você está dormindo mal e não está percebendo. Então, um teste muito interessante para fazer para quem consome cafeína, não só café, né? Qualquer alimento que tenha cafeína, é você tirar esse alimento pelo menos um dia e ver como você vai se sentir. Se você sentir muito sonolento, dificuldade de ter concentração, qualquer coisa assim que esteja te atrapalhando, é sinal de que você está dormindo mal. Nós não deveríamos precisar de nenhum estimulante para ficar bem disposto. Se você está precisando, tem alguma coisa errada. Terceira pergunta, você precisa de despertador para acordar? Se sua resposta for sim, eu já posso afirmar quase certamente que você está dormindo de forma inadequada. Por quê, pessoal? O despertador, meus amores, nada mais é do que um dispositivo inventado pelo ser humaninho para interromper o sono. Salvo algumas exceções específicas, se você interromper seu sono, isso quer dizer que você está dormindo menos do que o seu corpo precisava. Salvo algumas exceções. De um modo geral, é isso. Então, se você está usando despertador para acordar, e eu entendo que a culpa não é sua, é claro, né? Você tem que ir para o trabalho, enfim. Claro, né? Se você faltar ao trabalho, vai perder o emprego, vai ser muito pior. Mas tenha ciência de que, né, independente do motivo, se você está acordando com o despertador, isso é um sinal de que você está dormindo inadequadamente. Isso pode explicar, talvez, vários problemas que você está tendo ao longo do dia, né? Sonolência, concentração e tudo mais. E no final das contas, é muito bom você estar atento a como você está de um modo geral ao longo do dia. Como está a sua sonolência? Está sentindo muito sono ao longo do dia? Sentir sono de tarde é normal. A gente vai falar disso mais pra frente nesse episódio, quando a gente falar de soneca. É normal sentir sono de tarde. Mas sentir sono várias vezes ao longo do dia não é normal. Não era para isso acontecer. Se é em um horário específico, ok. Se é em vários horários ou o dia inteiro, tem alguma coisa errada. Como é que está a sua concentração, seu foco? Você consegue prestar atenção no seu trabalho, nos seus estudos com facilidade? Se a resposta for não, saiba que isso pode ser nada mais, nada menos do que um sintoma da falta de sono. Isso pode ser um sinal de que você está dormindo mal. O mesmo vale para a memória. Andrei, não consigo aprender o que eu estou estudando, não consigo lembrar coisas que eu sei, né? Eu estudei, eu sei, mas hoje não estou conseguindo lembrar, não consigo lembrar palavras específicas. Problema de memória de um modo geral. Também pode ser sintoma de falta de sono. Motivação. Andrei, eu me sinto pouca energia ao longo do dia, não tenho motivação para nada, eu não tenho motivação para nada que exija muito esforço, tenho dificuldade, pode ser também sintoma da falta de sono. Falta de sono gera desmotivação. Isso está super bem demonstrado na literatura científica, tá? Eu não estou falando da minha experiência pessoal, É sempre bom lembrar isso. Estou falando baseado na literatura científica. Tá muito ansioso? Nossa, eu tô ansioso o dia todo, sentindo uma ansiedade, estou meio irritado. Isso tudo também pode ser sintoma da falta de sono. Por quê, pessoal? Todas as funções do corpo e do cérebro, inclusive, são afetadas pelo sono. Se tem alguma coisa errada no seu corpo, pode ser, ao menos em parte, sintoma da falta de sono. É impressionante a quantidade de problemas que surgem quando a pessoa não dorme adequadamente. E tem um detalhe muito importante, tem que ficar claro aí. Preste atenção agora. Falta de sono acumula. Se você dormir menos do que o necessário hoje, vai ficar devendo sono, vamos dizer assim. Se amanhã você dormir menos que o necessário de novo, vai acumular com a sua dívida anterior. E assim em diante. A cada dia que você dorme um pouquinho menos que o necessário, digamos, porque você está acordando com o despertador e está interrompendo o seu sono, esse débito, essa dívida de sono, ela vai acumulando. E uma hora você vai ter que pagar isso. E junto com a dívida de sono, acumulam-se também os sintomas. Esse é um dos motivos pelo qual, chega na sexta-feira, as pessoas estão se sentindo exaustas. As pessoas estão assim, não conseguem fazer nada, motivação zero. Então assim, são todos sintomas da falta de sono que foram se acumulando ao longo do dia, tá? Então, essa é uma maneira
muito eficaz e interessante de você ver, avaliar dia após dia como que tá o seu sono. Eu mesmo faço isso todos os dias, pessoal. Uma coisa meio que se tornou um hábito para mim, ficar prestando atenção em mim, como é que eu tô, se um dia eu tô mais ansioso, eu já penso, poxa, deve ser porque eu dormi mal. E de fato, realmente, depois que você começa a prestar atenção, você começa a perceber uma relação muito clara entre os dias que você dormiu mal e esse monte de sintoma que eu falei, né? Agora, Andrei, será que não tem um teste que eu posso fazer? Um testezinho de marcar X ali, que vai me dar uma nota do meu sono. Sim, existem vários testes. Para quem é profissional, saiba que um dos testes mais utilizados para avaliar o sono de uma pessoa é o questionário de Pittsburgh, que eu não vou entrar em detalhes aqui, que é uma coisa mais técnica. Mas para você aí, né, que não é da área, que não é profissional, que é uma forma de avaliar seu sono, além disso tudo que eu falei, você pode usar um teste que é chamado de SATED, que foi proposto, inclusive, por um dos autores que criou esse tal teste que eu falei antes, chamado de Pittsburgh. Um dos autores que criou esse teste de Pittsburgh, criou esse outro que é menorzinho, que a gente chama de SATED. O que é SATED? É a sigla em inglês para Satisfaction, satisfação, Alertness, alerta, Timing é momento, né, horário, Efficiency, que é eficiência, e Duration, que é duração. Então, são 3 componentes básicos que são avaliados no sono por esse teste. É um teste simplesinho. São 5 itens que você vai responder se você nunca faz aquilo, faz raramente ou faz sempre. E aí, no final das contas, você vai ganhar uma nota de 0 a 10. Essa é uma forma... É um pouco grosseira, mas é uma forma de você meio que dar uma nota para o seu sono. Para quem quiser conhecer esse teste, eu fiz um post lá no Instagram. Vou deixar o link aqui na descrição para você acessar esse post. Você pode fazer esse teste. Tem um monte de gente que fez esse teste, botou a nota ali nos comentários, se quiser colocar também. É até legal porque dá para você dar uma olhada qual que é a nota do sono do pessoal. E a gente vê uma coisa que a gente já meio que sabe, que tá todo mundo dormindo meio mal, né? Tá todo mundo tendo problemas para dormir. Não vou entrar em detalhes daqui, os motivos de ter tanta gente dormindo mal atualmente, mas é um fato, né? Científico, inclusive, no Brasil, pelo menos. Então, quem quiser acessar esse teste, simplesinho, são, de novo, 5, você vai fazer esse teste em, 2 minutos, você vai ter uma nota para o seu sono, né? Você pode usar aí, uma outra ferramenta que você pode usar para avaliar o seu sono. Agora, uma outra maneira interessante de você avaliar o seu sono diariamente é por meio de dispositivos. Queria conversar com vocês agora sobre dispositivos, por exemplo, esses smartwatches que o pessoal usa, anel que avalia uma série de parâmetros, inclusive do sono, aplicativo no celular, então dispositivos de um modo geral que são utilizados para avaliar o sono. O que eu tenho para dizer para vocês sobre esses dispositivos? À luz da ciência, não é à luz da experiência do Andrei, tá? À luz da ciência. Esses dispositivos, eles são muito interessantes para você avaliar o horário e duração do seu sono. O horário que você dormiu, o horário que você acordou e mais ou menos o quanto você ficou ali dormindo, mais ou menos, tá? Mas esses dispositivos não são bons para avaliar a qualidade do sono. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque muitos deles eles dão uma nota para o sono. Né? Você dormiu de 0 a 100, você dormiu com uma 70, né? Tirou uma nota 70. Tem muito cuidado com essas notas, porque elas não necessariamente refletem de fato quão bem você dormiu. Porque esses dispositivos, eles não têm como avaliar adequadamente a qualidade do sono. Por quê, pessoal? Como alguns de vocês já devem ter visto lá no outro episódio que eu falei de sono, no episódio chamado Por que Nós Dormimos, que eu expliquei sobre as diferentes fases do sono, e vou repetir aqui de uma forma resumida, né? Durante o sono, muitas coisas acontecem no corpo. O corpo e o cérebro eles não estão desligados. Ao longo do sono, a gente passa por diferentes fases, repetidamente, durante toda a noite que a gente está ali dormindo. São 4 fases específicas. O sonolência, sono leve, sono profundo, sono REM. E aí depois a gente repete, passa por essas fases de novo. Sono leve, sono profundo, sono REM. A gente fica oscilando por essas fases ao longo da noite. E em cada uma dessas fases acontecem coisas no nosso corpo e no nosso cérebro. Então eu vou dar um exemplo. Na hora que a gente vai dormir, só para ilustrar aqui, não vou entrar em detalhes para não ficar muito maçante aqui, né? Já, como eu disse, falei disso em outro episódio. Na hora que a gente vai dormir, é normal que a nossa frequência cardíaca diminua. A frequência cardíaca começa a diminuir quando a gente adormece e vai diminuindo conforme a gente vai indo lá para o sono profundo. No sono profundo é quando a frequência cardíaca está mais baixa. E aí na hora que a gente passa para o próximo estágio do sono, que é o sono REM, a frequência cardíaca aumenta. Então tá aí o exemplo de uma coisa que muda no nosso corpo, a frequência cardíaca, dependendo de qual fase do sono a gente está. Certo? Um outro exemplo.
movimento dos olhos. Tem uma fase do sono específica em que os nossos olhos estão movimentando super rápido. Inclusive, essa fase tem o nome que ela tem por causa disso, que é o sono REM. REM é Rapid Eye Movements, do inglês, movimentos rápidos dos olhos. Nessa fase do sono, os nossos olhos estão movimentando super rápido. E se a gente olhar a atividade do cérebro, então a gente vê muitas mudanças. O padrão de atividade do nosso cérebro muda de uma forma específica em cada uma dessas fases. Tá? Então a gente tem coisas mudando no nosso corpo e no cérebro nas diferentes fases do sono. Beleza. E o que isso tem a ver com os dispositivos? Esses dispositivos, o anel, por exemplo, o Oura Ring, né, que há pouco tempo atrás, relativamente pouco tempo atrás, foi distribuído para todos os profissionais da seleção brasileira. Tem jogadores da seleção de vôlei que inclusive vieram falar comigo, da seleção brasileira, jogadores da seleção de futebol. Eles receberam esse anelzinho para que fosse possível acompanhar o sono dos atletas, o que eu acho espetacular. É espetacular porque, de fato, sem sono de qualidade é praticamente impossível você ter uma alta performance de um modo geral, tanto física quanto mental, né? Então, muito legal ver a seleção, de um modo geral, se preocupando com o sono dos atletas, porque isso realmente é muito importante. Mas é importante entender também que esses dispositivos, o anel que você coloca, o Oura Ring, ou o smartwatch, o Apple Watch, sei lá qual watch, dispositivos que você coloca, eles não vão conseguir naturalmente medir mudanças que acontecem na sua cabeça. Então, por exemplo, esses dispositivos eles não têm como saber como é que estão os movimentos dos seus olhos. Eles não têm como registrar as mudanças elétricas que acontecem no encéfalo durante essas várias fases do sono. Esses dispositivos, que a gente chama de periféricos, né, tá na periferia, não está na cabeça, vamos dizer assim, não está medindo nada do sistema nervoso, do cérebro, né? Eles vão conseguir medir frequência cardíaca, eles vão conseguir medir movimentos do corpo, que também variam dependendo da fase do sono. Tem fase do sono que você consegue mexer o corpo. Sono leve e sono profundo. No sono REM, o seu corpo sofre uma imobilização. Por quê? Nessa fase do sono é aquela fase onde a gente tende a sonhar de uma forma mais vívida, né? Você está lá sonhando, né? E o seu corpo está imóvel. Se o seu corpo não estivesse imobilizado, você ia encenar tudo que você está sonhando, né? Então, avaliando a movimentação do seu corpo e a frequência cardíaca, então o que o dispositivo está medindo? Frequência cardíaca, sudorese, movimentação do corpo, entre outras coisas, ele consegue inferir bem mais ou menos em qual fase do sono você está. Como eu falei, frequência cardíaca ela tende a ficar mais baixa no sono profundo e tende a aumentar um pouco no sono REM. Então, avaliando a frequência cardíaca, esses dispositivos conseguem ter uma ideia, eu acho que ele está no sono profundo, eu acho que ele está no sono REM. Mas, sem ter as medidas na cabeça, vamos dizer assim, sem avaliar a movimentação dos olhos e especialmente a atividade elétrica do cérebro, é muito difícil inferir de uma forma mais precisa em qual fase do sono a pessoa está. Então, esses dispositivos, eles, por conta da sua limitação tecnológica, esses dispositivos que você coloca, estou falando desses que você coloca, o anelzinho, o relógio, né? Por uma questão de uma limitação tecnológica, eles não vão conseguir inferir adequadamente em que fase do sono você está. E se você não consegue medir adequadamente em que fase do sono a pessoa está, é muito difícil você inferir a qualidade do sono. Porque um sono de qualidade... O que é dormir com qualidade? É você a pessoa passar por todas as fases do sono adequadamente por tempo suficiente em cada uma delas. Cada uma dessas fases do sono é importante por algum motivo. Para memória, para restauração, para aprendizado. Por vários motivos, cada um desses estágios é importante. Todos eles. Sono leve, sono profundo, sono REM. Então, se você não consegue, de alguma maneira, medir precisamente qual fase do sono está, vai ser muito difícil inferir a qualidade do sono. Então, qualquer método que você use que não registre movimentação dos olhos e as mudanças elétricas no cérebro nessas diferentes fases do sono, ele não vai conseguir medir bem muita qualidade. Então, resumindo, pessoal, esses dispositivos, incluindo o tal Oura Ring, Apple Watch, o Mi, sei lá das quantas, Mi Band, sei lá das quantas, qualquer um dos dispositivos, ele vai ser muito bom para medir o horário do sono. Eles de fato, e isso estou falando com vocês baseado na literatura científica, tá? Que faz esse tipo de avaliação, né? Eles são bons em dizer, ele começou a dormir agora e ele acordou agora. Então, o horário que você dormiu, o horário que você acordou e também a regularidade dos seus horários. Se você está indo dormir em horários muito diferentes, se você está indo dormir sempre no mesmo horário, isso ele consegue medir bem, é muito legal. Agora, ele não é bom para medir
todas as vezes que você acordou ao longo da noite, e para quem não sabe, a gente acorda, é normal acordar durante a noite. Você acorda, dorme de novo. Muitas vezes você não lembra, mas você acordou algumas vezes ao longo da noite. Ele não consegue registrar esses momentos que você acordou no meio da noite, ele não é muito bom em registrar isso. E assim como as fases do sono. Então esses dispositivos não são bons em medir a qualidade do sono. Então tome muito cuidado na hora de avaliar a notinha que ele te dá. Não confie tanto nessa notinha. Sugiro que você avalie o seu sono usando lá aquelas perguntas que eu citei anteriormente nesse episódio, né? Mas esses dispositivos são muito legais, de novo, para você, dia após dia, avaliar um parâmetro importante do sono, que é a duração. Quantas horas você está dormindo por noite? Porque as pessoas, é difícil você avaliar isso sem usar um dispositivo. Você não sabe exatamente a hora que você dormiu. Eu deitei para dormir, sei lá, 11. E aí você não lembra exatamente que hora você dormiu. Você dormiu, era 11h10, era 11h20, era 11h30. E também a gente não consegue avaliar muito bem que hora você acordou, né? Você acordou, ficou ali na cama, tentou dormir de novo. Enfim, a não ser que você acorde com um despertador, né? Se você acordar com o despertador, você sabe a hora que você acordou, porque o despertador te acordou. Mas se sem despertador, é um pouquinho difícil, então os dispositivos são legais para registrar esses momentos por você, né? E super legal também para você avaliar a regularidade do seu sono, que é um parâmetro importantíssimo, como eu vou falar logo mais. Dormir naturalmente e acordar naturalmente sempre no mesmo horário é super importante, é o que era para estar acontecendo com todas as pessoas, tá? Daqui a pouco eu volto a falar disso. Mas então os dispositivos são legais para avaliar horário do sono, horário e regularidade, e serve como uma forma de autoeducação, porque a gente vive numa sociedade em que as pessoas sequer se dão conta de que dormir é importante, né? Enfim, não vou entrar em detalhes do porquê disso. Mas uma vez que a pessoa se conscientize de que o sono é importante, é legal ela ter esse dispositivo para ela ter registrado, né? Alguns desses dispositivos, inclusive, te dá um gráfico, te mostra ali, né, ao longo do mês, que hora você dormiu ao longo dos dias, e você consegue avaliar avaliar você mesmo, né? Como é que está sendo a duração e a regularidade do seu sono. Pô, você está dormindo todo dia, pelo menos 7 horas? Está dormindo sempre no mesmo horário? Então, assim, é uma forma interessante de você, usando uma tecnologia, de você acompanhar isso. Para quem quiser ler um pouquinho mais sobre isso, pessoal, eu encontrei um artigo que foi publicado esse ano, 2023, na revista Sleep, que é uma das revistas mais importantes na área sobre sono, e eles fizeram uma avaliação de vários dispositivos, da eficácia de vários dispositivos. Eles avaliaram também o tal do Oura Ring. E, para minha surpresa, tem um dispositivo que parece que é melhor do que todos esses, pelo menos dos que foram avaliados nesse estudo, inclusive o Oura Ring. É um dispositivo que eu não conhecia, que é chamado de Happy Ring. Anel da felicidade. Parece que o criador, né, o dono desse dispositivo é o mesmo dono do Tinder. É o mesmo dono do Tinder e ele tem toda uma promessa de que vai medir as emoções da pessoa. Enfim, posso fazer um outro episódio para falar só sobre isso, né? Sobre o potencial desses dispositivos de medir outras coisas além do sono. Mas falando de sono, parece que esse dispositivo, para quem quiser conhecer, eu acho que ele não foi lançado ainda em lugar nenhum, inclusive no Brasil, não tenho certeza. Chama Happy Ring, e vou deixar aqui na descrição também esse artigo para quem quiser ler, para quem quiser ver como é que é avaliado a eficácia desses dispositivos para mensurar o sono, né? Agora vamos lá, pessoal. Então você está aí munido de maneiras de autoavaliar o seu sono, de avaliar seu próprio sono, se fazendo algumas perguntas específicas. Você pode usar aquele teste, o SATED, pode usar também dispositivos. O ideal é que você use tudo isso junto, né? É realmente muito instrutivo. Você vai aprender muito sobre você mesmo, só de você avaliar como está o seu sono e como você está durante o dia. Você vai aprender bastante sobre você. Mas, pessoal, eu queria deixar claro também o que seria dormir bem. Tá? Então, digamos que você fez essa avaliação, falou, poxa, Andrei, tô dormindo mal, fiz aquele teste lá, minha nota deu 6, o dispositivo está mostrando que eu tô dormindo pouco, e eu fiz uma avaliação, vi que eu não consigo ficar bem sem café, e tô sentindo muito sono, eu quero dormir bem. Beleza, ótimo. Primeiro passo você já deu. O que é dormir bem, pessoal? O que seria o sono perfeito, né? São 3 parâmetros que a gente tem que avaliar nesse cenário do sono. Os 3 parâmetros mais importantes do sono: duração, qualidade e regularidade. Tá? O que é a duração ideal do sono? Vamos lá. Quanto que as pessoas precisam realmente dormir? E eu vou falar aqui para vocês baseado em evidência científica, pessoal. Se você é adulto, independente da idade,
Porque a fase adulta, ela dura dos 20 e poucos anos até morrer, né? De 20 e poucos anos até 80 anos, tudo é adulto. Alguns a gente chama de adultos mais jovens, né? Que é dos 20 e poucos aos 30, 30 e poucos. Tem os adultos maduros, digamos assim, tá ali no 30 e tanto, 40 e tanto, 50 e tanto, e depois o idoso, que é além de 60 anos, né? Mas isso tudo é adulto. Se você é adulto, e eu suponho que você está me ouvindo, me escutando, provavelmente mas daqui a pouco eu vou falar do adolescente também. Se você é adulto, você precisa dormir pelo menos 7 horas e ponto final. E isso é um dado muito bem consolidado na literatura científica. Tá? A gente precisa dormir pelo menos 7 horas. Como é que a gente sabe disso? Com base em dezenas, centenas de estudos relacionando duração do sono com bem-estar, com capacidade de concentração, com memória, com mortalidade. Inclusive, queria comentar aqui um tipo de estudo que eu acho muito interessante, que são os estudos epidemiológicos que fazem uma relação entre duração de sono e mortalidade. O que isso quer dizer? Você pega lá milhares de pessoas em algum banco de dados, ou você mesmo acompanha, os cientistas, né? Milhares de pessoas, você fica acompanhando o quanto elas estão dormindo dia após dia, e ao longo dos anos relaciona isso com a mortalidade dessas pessoas. Então, algumas pessoas vão morrer no meio do caminho, e aí você faz uma relação estatística entre duração do sono e mortalidade. E vários desses estudos já foram feitos, tem várias meta-análises. O que é meta-análise, para quem não sabe? É um estudo que avalia vários estudos. Então, você pega vários estudos dentro de um tema e faz uma avaliação em cima dos dados coletados por esses estudos todos. Então, assim, tem um poder científico relativamente grande, né? Então, tem várias meta-análises que já foram feitas avaliando essa relação entre duração de sono e mortalidade, e que todas elas mostram é o seguinte: o tempo ideal de sono é 7 horas. 7 horas. As pessoas que dormem menos que 7 horas, quanto menos você dorme, maiores são as chances de morrer por qualquer causa. Morrer por causa de um acidente, morrer por causa de ataque cardíaco, morrer por causa de uma infecção, morrer por causa de câncer, whatever. Morrer por qualquer causa. Quanto menos você dorme, tendo 7 horas como referência, quanto menos, maiores são as chances de mortalidade. E para surpresa de muita gente, quanto mais você dorme também, existe uma relação entre excesso de sono e aumento da mortalidade. Agora, que fique claro, é um estudo, isso é uma relação de... Não necessariamente é uma relação de causa e efeito. Tá? Não necessariamente dormir demais vai matar a pessoa, mas existe por algum motivo uma relação entre dormir em excesso e um aumento da mortalidade. Atualmente a gente acredita que seja porque quando a pessoa está dentro de um quadro clínico específico, é normal a pessoa tender a dormir mais. O sono muitas vezes ele é utilizado como uma forma de reparar danos. E de fato, tem estudos inclusive mostrando isso, que durante o sono acontece, por exemplo, reparo do nosso DNA. Ao longo do dia você começa a ter uma série de microdefeitos no nosso material genético que precisam ser reparados até para você evitar desenvolvimento de câncer, por exemplo. E é durante o sono, em boa parte, que acontecem esses reparos. É como se estivesse na oficina lá reparando para prevenir o carro de parar no meio do caminho. Né? Então, numa situação... Em um quadro clínico específico, vários quadros clínicos que fazem isso, a pessoa tende a dormir mais, talvez como uma resposta do corpo para tentar reparar os danos. Então, o que pode então explicar essa relação, né? A pessoa está dormindo mais e eventualmente a chance de mortalidade dela aumenta porque ela estava dentro de um quadro clínico, não porque ela estava dormindo muito, né? Mas isso é um dado bem consolidado, tá? Dormir menos que 7 horas aumenta a chance de mortalidades e dormir mais que 7 horas também. O que esses estudos mostram? Se você for olhar lá o gráfico dessa relação entre duração do sono e mortalidade. 7 horas é o ideal, tá? Entre 6 e 8 horas seria a faixa, a melhor faixa. 7 é o melhor, 6 horas é aceitável. As chances de mortalidade estão maiores do que quem dorme 7 horas, né? Então, quem dorme 6 horas tem uma chance de uma mortalidade maior, uma taxa de mortalidade maior do que quem dorme 7, né? 8 horas também é maior, tá? Então, 6 ou 8 horas seria aceitável, de acordo com esses estudos. 9 horas é demais. Agora, um ponto importante. Muitos desses estudos, pelo menos os que eu li, eles estão avaliando adultos maduros ou idosos. Então, são pessoas além de 40 anos, né? 40 anos para cima, parece que o ideal é 7 horas mesmo, né?
E só que quando a gente olha para adultos mais jovens, 20 e poucos anos, 20 e poucos anos está ali entre a adolescência e a fase adulta, a gente vê que esses indivíduos precisam de mais sono normalmente. Adolescentes precisam dormir pelo menos 8 horas. Tá? Então, para adultos mais jovens, a gente pode colocar aí que o sono ideal seja de 7 a 9 horas. Tá? Então, adultos, de um modo geral, é pelo menos 7 horas. Adultos jovens, isso pode se estender até 9. Tá? De 7 a 9 horas, que é a recomendação que você vai encontrar em qualquer fonte confiável que fale sobre sono, como, por exemplo, o site da Associação Brasileira do Sono. Tem lá toda a recomendação de sono de acordo com a faixa etária. Adultos é pelo menos 7 horas, adolescentes é pelo menos 8 horas, beleza? Agora, um ponto que precisa ficar muito claro para vocês. O tempo que você fica na cama para dormir é diferente do tempo de sono. O tempo que você fica na cama, ele tende a ser maior do que o tempo que você está dormindo. Por quê? Na hora que você deita na cama para dormir, leva um tempo para você adormecer. Ao longo da noite, é normal você acordar algumas vezes. E depois que você acorda, leva um tempinho para você despertar, para você sair dali. Então, quando a gente olha para essas recomendações 7 horas, pelo menos 7 horas de sono, a gente tem que entender que são 7 horas dormindo. O adulto precisa dormir pelo menos 7 horas. Se ele precisa dormir 7 horas, ele precisa estar na cama, ficar na cama por mais tempo. Pelo menos 8 horas. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque é diferente. O tempo que você passa se permitindo dormir na cama diferente do tempo que você vai estar efetivamente dormindo. E a gente precisa adultos, efetivamente dormir pelo menos 7 horas. E um outro ponto que eu quero que fique claro. A necessidade do sono, ela pode variar com a idade, como eu acabei de comentar, mas numa mesma pessoa, com uma mesma idade, eu aqui com meus 35 anos, a minha necessidade de sono pode variar dia após dia. Dependendo do que aconteceu ao longo do dia, pode ser que isso faça você precisar de mais sono. Vou dar um exemplo. Prática de atividade física intensa tende a fazer o sono aumentar. A necessidade de sono aumentar. Imagino que por vários motivos, né? Uma necessidade de reparo do corpo, por causa do desgaste causado pela atividade física intensa. Então, assim, dependendo do que você viveu ao longo do dia, se você viveu um dia mais estressante, mais carregado, você, sei lá, se mudou de país, está aprendendo uma nova língua, sabe? Um estresse grande, é de se esperar que a necessidade do sono aumente nas noites seguintes. Então, a necessidade do sono, numa mesma pessoa, ela pode variar. Esse valor que a gente dá, né, pelo menos 7 horas, é uma aproximação para as pessoas terem uma referência. Mas entendo que, por vários motivos, pode ser que a necessidade, que a duração do seu sono mude. Mas sempre vai ser pelo menos 7 horas. Em alguns casos, 6 horas no caso de adultos mais maduros, 6 horas é aceitável? É aceitável, mas não quer dizer que é o ideal. 6 horas de sono é pouco. A pessoa, se ela dormir 6 horas, apenas dormir, hein? Tô falando ir para a cama não. Se ela dormir apenas 6 horas vários dias, ela vai pagar um preço por isso, tá? É aceitável, mas ainda assim não é o ideal. O ideal são 7 horas, beleza? Espero que tenha ficado claro esse ponto, porque eu vejo muita confusão sendo feito. Segundo parâmetro importante do sono, qualidade, como eu comentei antes. Um sono de qualidade, o que é? É o indivíduo passar por todas as fases do sono adequadamente. O que é adequadamente? Você chega lá, fica lá um tempinho. Desce, vai para a próxima fase, fica lá mais um tempinho. Vai para a próxima fase, mais um tempinho. Você tem que chegar naquela fase do sono e ficar nela o tempo necessário para o que quer que tem que acontecer. Tá? Para vocês terem uma ideia de valores, para quem, né, que de alguma maneira, sinceramente me perguntam isso, né? É normal ao longo da noite, o normal seria a gente ter mais ou menos 50% do tempo ficar no sono leve, que é o estágio 2 do sono. Mais ou menos de 13 a 23% do tempo no sono profundo. Então repara, de 13 a 23, varia de acordo com vários fatores. Tá? Em algumas situações, em algumas noites, o seu corpo vai precisar ficar mais tempo no sono profundo, por exemplo, entende? E de 20 a 25% no sono REM. Então, esses são mais ou menos os valores que vocês podem ter como referência do quanto de tempo que a gente tem que ficar em cada uma das fases do sono, tá? O mais comum é as pessoas terem dificuldade em atingir o sono profundo, que é um estágio do sono super importante,
por vários motivos, inclusive para você acordar se sentindo restaurado. Sono profundo é super importante para esse efeito restaurador, né? Se acordar se sentindo descansado e disposto. E realmente muitas pessoas têm dificuldade em atingir o sono profundo e ficar nele tempo suficiente. Pode ser por causa da idade, idosos têm naturalmente uma dificuldade maior nisso aí, mas também um outro fator super importante é a ansiedade. A ansiedade afeta pra caramba o sono e ela afeta justamente inibindo o sono profundo e fazendo o sono ficar mais superficial. E isso explica por que, né, num período em que você está muito ansioso, estressado, a tendência é você não acordar sentindo tão restaurado, beleza? Então, um outro parâmetro é a qualidade, falando aqui de uma forma resumida. E um terceiro parâmetro que as pessoas não falam muito por aí, que é extremamente importante também, é a regularidade. O que era para acontecer? Era para todos nós naturalmente acordarmos e dormirmos no mesmo horário. Era para ser natural. Você sente sono no mesmo horário, dorme mais ou menos no mesmo horário e acorda mais ou menos no mesmo horário. Por que isso não acontece? Por 1 milhão de motivos, por causa do estilo de vida que a gente tem hoje, com muita luz artificial, com muito estímulo, despertador te acorda. Por N motivos a gente acaba não tendo regularidade no sono. Mas saibam que a regularidade, que é uma coisa que você vai conseguir avaliar bem com os dispositivos, ela impacta e muito a qualidade do seu sono. Então, às vezes, você pode até estar dormindo 7, 8 horas. Você fala assim, André, eu estou dormindo 8 horas todo dia, só que eu acordo mal, não acordo bem, preciso de tomar café. Isso provavelmente quer dizer que a qualidade do seu sono não está boa. Por que não está boa? Talvez porque esteja irregular, está indo dormir em horários muito variados. Tem um dia que você dorme meia-noite, outro dia você dorme 10 horas, outro dia você dorme 9, outro dia você dorme 1 da manhã. Isso é péssimo, isso é muito ruim, né? Inclusive, aquela mudança que as pessoas têm no final de semana de horário também é ruim. Tá? O ideal é dormir e acordar todo dia no mesmo... Seria o perfeito, né? Acordar e dormir todo dia no mesmo horário, inclusive final de semana. Agora, qual é o horário ideal de sono? Andrei, o que é ideal? Dormir 10 da noite, 9 da noite, 11 da noite, acordar 5 da manhã? A resposta é depende. Não existe um horário de sono que é ideal para todo mundo, e eu já falei isso inúmeras vezes, vou continuar falando. Por quê? O ritmo biológico das pessoas varia. Nós temos ritmos diferentes, o ritmo do nosso corpo varia. De modo que a gente pode dividir as pessoas em diferentes cronotipos. Eu não vou entrar em detalhes nisso, porque eu já expliquei bastante isso num outro episódio do podcast. Inclusive quem quiser achar esse episódio, só pesquisar aí no YouTube, Andrei Maier, Andrei com I, Maier com Y, e sono. Vocês vão encontrar os outros episódios sobre sono. E um deles eu falei tudo sobre esses tais de cronotipos. E a gente pode dividir as pessoas em 3 cronotipos. Os matutinos, que tem uma tendência natural por dormir e acordar mais cedo, determinada inclusive pela genética da pessoa. Os vespertinos, que tem uma tendência natural por dormir e acordar mais tarde. E os intermediários. O horário de sono ideal para você depende do seu cronotipo. Agora você deve estar se perguntando, nossa, Andrei, qual que é o meu cronotipo? Eu sou matutino, eu sou vespertino, tem um teste para avaliar isso? Tem mais de um teste para avaliar isso. Não vou entrar em detalhes quais são os mais adequados, vou deixar isso para os profissionais, né, de um modo geral. Mas você que quer ter uma ideia de qual é o seu cronotipo, para você saber se o seu horário de sono ideal é um horário mais cedo ou mais tarde, vou deixar um link aqui na descrição para um outro post meu do Instagram, em que eu coloquei lá um teste que é bastante utilizado, para a pessoa pelo menos ter uma ideia. Não é o melhor de todos, mas dá para ter uma ideia se ela é mais matutina, se ela é vespertina, se ela é intermediária. Se você é uma pessoa matutina, isso quer dizer que o horário ideal para você de dormir e acordar são horários mais cedo. Então, eu Andrei, por exemplo, eu sou matutino, tá? Normalmente, dia após dia, inclusive final de semana, eu vou dormir umas 9 e pouca, eu começo a dormir, eu vou dormir antes. Eu durmo umas 9h30 e acordo umas 5, 5h30. Naturalmente, eu parei de usar despertador há muitos anos. Mas isso porque eu sou matutino. Se eu tentar forçar um vespertino a fazer o mesmo, para ele vai ser muito mais difícil. Grandes são as chances de que ele vai começar a dormir mal. Se você tentar impor um horário para a pessoa que não é o natural para ela, provavelmente a qualidade do sono dela vai cair, porque você está indo contra o ritmo natural da pessoa, que é o que acontece com muitas pessoas atualmente. Pelo menos 1/3 da população é vespertino.
Só que a sociedade impõe que essa galera tem que acordar cedo. Para eles é ruim. Não é à toa que essas pessoas têm uma incidência maior de insônia, uma incidência maior de problemas metabólicos, uma incidência maior de infecções, uma incidência maior de transtornos mentais, como ansiedade e depressão. Quem se lasca na sociedade atualmente são os vespertinos, tá? Mas enfim, deixar isso para falar mais sobre isso numa outra discussão. Quem quiser mastigar um pouquinho mais sobre isso, eu recomendo esse outro episódio do podcast. Quem quiser fazer esse teste para descobrir o próprio cronotipo, ter uma ideia, recomendo esse link que está na descrição para um dos posts que eu fiz lá no meu Instagram, beleza? Agora, no final das contas, pessoal, então nós temos duração, qualidade e regularidade. Mas no final das contas, o que importa é você acordar bem disposto, né? Então, assim, tem a duração ideal, 7 horas, pelo menos 7 horas, legal. A qualidade, que é passar por todas as fases, legal. Regularidade, sempre o mesmo horário, é legal. Mas no final das contas, tem que avaliar um quarto parâmetro secreto, que é quão bem você está acordando e ao longo do dia, quão bem e disposto você está ao longo do dia. Se você não está bem disposto ao longo do dia, é porque algum desses parâmetros não está adequado. Você não está dormindo o suficiente, a qualidade ou a qualidade não está boa, ou a regularidade do seu sono não está adequado. Regularidade e horário, né, do seu sono não está adequado. Beleza? Agora, finalmente, pessoal, vamos para a terceira parte, que eu sei que é o que muitos de vocês está mais interessado, que é André, o que eu tenho que fazer? Beleza, eu já sei como avaliar meu sono, tá legal, já sei mais ou menos o que é o sono ideal para mim, eu já sei meu cronotipo, o que eu posso fazer para melhorar meu sono, o que eu tenho que fazer para ter um sono de boa qualidade. Eu, com muito prazer, vou falar para vocês aqui várias estratégias e ferramentas que vocês podem aplicar para melhorar o seu sono, tipo, amanhã, sabe? Não é tipo, não, daqui vários anos. Tem algumas coisas que se você implementar, se você já não implementa e começar a implementar, você vai começar a sentir diferença hoje, amanhã, ao longo dessa semana, beleza? E primeiro ponto que eu queria deixar claro, de novo, repetindo, né? A qualidade do seu sono, a duração, regularidade e qualidade do seu sono de noite não depende do que você faz de noite. Depende do que você faz desde o horário que você acordou. Então, se você quer ter um sono ideal, sono perfeito, você precisa estar ligado no que você está fazendo desde o horário que você acordou. O seu sono é afetado pelo que você faz ou deixa de fazer desde o horário que você acordou. Beleza? Primeira coisa, você precisa se expor à luz natural o máximo possível. Já falei isso 1 milhão de vezes, vou continuar falando. Quem me segue no Instagram já sabe disso, porque todo dia, a primeira coisa que eu faço, uma das primeiras coisas, não é a primeira coisa que eu faço é sentar na minha varandinha ali. Inclusive, eu aluguei esse apartamento em especial porque ele tem varanda, justamente para eu me expor à luz natural. E o impacto que isso vai ter no seu corpo e no seu cérebro de um modo geral, inclusive para o seu sono, é inacreditável. E a robustez da ciência por trás disso é grande. É muito robusta a literatura científica por trás disso. Eu não estou falando de achismo, né? O que acontece, pessoal? Um dos fatores que afetam o horário do seu sono é o tic-tac do seu relógio biológico. Tem um relógio, aliás, tem vários relógios biológicos distribuídos no seu corpo que estão marcando a passagem do tempo e determinando a ocorrência de eventos específicos dependendo do horário do dia, né? Um desses grandes eventos que acontecem é o sono, né? Então, seu sono é muito afetado por esse tal relógio biológico, que por sua vez, ele precisa ser ajustado todos os dias. E o estímulo mais importante para ajustar o meu relógio biológico, que por sua vez vai determinar o horário que eu durmo, é a luz. É muito importante que a gente se exponha à luz natural. E não é mágica, tá, pessoal? Só para quem não conhece isso, falar aqui bem brevemente, aqui nos nossos olhos, na retina, a gente tem células especializadas em detectar a presença de luz. Essas células, quando elas detectam a presença de luz, de uma maneira muito bonita, inclusive, elas enviam sinais para várias áreas do cérebro, inclusive para o nosso relógio biológico, e dessa maneira afetam vários parâmetros do nosso corpo, do nosso cérebro. Afeta a mudança da temperatura do nosso corpo. Para quem não sabe, a temperatura do nosso corpo varia ao longo do dia. Ela tende a estar mais alta no meio do dia e mais baixa no meio da noite. Inclusive, isso pode explicar... Isso impacta muito a qualidade do seu sono. Vou explicar isso um pouquinho mais para frente. Tá? Então, a temperatura do nosso corpo varia ao longo do dia. Está mais alto no meio do dia, mais baixo no meio da noite. Tá? Produção de cortisol, famoso hormônio do estresse que tanta gente conversa. O cortisol é um hormônio que está envolvido com várias outras funções além do estresse, como dizem por aí. E ele tende a ter seu nível mais alto no início do dia.
O processo de despertar está associado ao aumento do cortisol e depois ele tende a cair ao longo do dia e tende a estar baixo no final do dia e bem baixo no meio da noite. E essa oscilação do cortisol é super importante para regular vários processos do nosso corpo, inclusive o processo de despertar, inclusive o quão disposto você está se sentindo ao longo da manhã. E isso tudo é afetado por esse nosso relógio biológico. Temperatura, cortisol, o sono, né? Produção de melatonina. Melatonina é o hormônio da noite, que também é importante para sinalizar para o nosso cérebro, para o nosso corpo que está de noite. Ela é afetada, deveria começar a ser produzida quando o sol se põe, né? Quando você não tem mais luz, a melatonina tende a ser produzida e é importante também para regular todos esses processos que acontecem no corpo. Até mesmo a produção de 2 sinais químicos muito famosos, a dopamina e a serotonina, são afetados pelo horário do dia. Tem horários do dia que você vai ter uma produção maior de dopamina, por exemplo, e isso explica por que você sente mais energia nesses horários, tá? E isso tudo, temperatura, produção de cortisol, melatonina, dopamina, isso tudo é afetado pelo esse nosso relógio interno, esse nosso relógio biológico, que por sua vez é ajustado pela presença ou ausência de luz no ambiente externo. Então, um dos estímulos mais importantes externos que a gente tem que se preocupar para, no final das contas, afetar o nosso próprio sono positivamente é a luz. Exposição à luz natural, tá? Eu falei bastante disso, estou falando de uma forma mais resumida aqui para não me alongar muito nessa parte, porque eu já expliquei bastante isso num outro episódio do podcast, quando eu falei sobre os passos que precisam ser feitos para acordar mais cedo e mais disposto. De novo, quem quiser ouvir esse episódio, assistir esse episódio, só pesquisar aí Andrei Maier e sono, vocês vão encontrar. Inclusive, nesse episódio eu comentei de um estudo muito legal mostrando o impacto que mudar a exposição à luz tem numa pessoa, o impacto no sono, o impacto que a exposição à luz tem no sono das pessoas. Um estudo, para quem assistiu esse episódio, vai lembrar aquele estudo do acampamento. Um estudo onde eles pegaram pessoas que estavam vivendo na cidade, onde você tem muita luz artificial. E luz artificial ela é muito ruim porque ela confunde esse nosso relógio biológico, nosso cérebro, fazendo ele achar que está de dia ainda. E isso bagunça muito a sinfonia do corpo, né? Bagunça muito a produção de dopamina, a produção de melatonina, os processos envolvidos em gerar sono. Enfim, é um efeito dominó negativo, né? Então, quem vive na cidade, ela vai ter esse malefício, né? Porque tem muita luz artificial, mesmo que não seja na sua casa, nas ruas mesmo, nos postes tem muita luz artificial. Isso atrapalha muito os processos naturais envolvidos com a geração do sono de qualidade de um modo geral, né? E nesse estudo eles pegaram pessoas da cidade e levaram para um acampamento. De modo que você meio que naturalmente forçou as pessoas a mudarem a forma como elas se expõem à luz. Num acampamento sem poste, sem celular, né? A pessoa naturalmente vai se expor a muito mais luz natural, né? Porque ela sai da barraca, tem muita luz natural. E na hora que o sol se põe, pouca luz. O simples fato de fazer isso, pessoal, o simples fato de você mudar a forma de se expor à luz da pessoa impacta e muito o sono dela. O que a gente viu nesses estudos? Só relembrando aqui, que as pessoas começaram a dormir mais cedo, de uma forma muito mais regular e infere-se com uma qualidade maior. A produção de melatonina, inclusive, ficou mais adequada nessas pessoas. Ela ficou mais regular. Nessas pessoas que estavam vendo a cidade, na hora que elas foram para o acampamento, a melatonina começou a ser produzida logo depois que o sol se punha. Coincidentemente, entre aspas, a pessoa começou a dormir sempre no mesmo horário, acordar sempre no mesmo horário. Então, assim, o simples fato, qual que é a mensagem que eu quero passar para vocês? O simples fato de você mudar a sua própria exposição à luz já vai ter um impacto enorme no seu sono, especialmente no horário e regularidade do seu sono, que por sua vez impacta a qualidade do sono, duração e qualidade do sono, né? Então, eu sempre falo muito da exposição à luz porque realmente tem um impacto grande no nosso corpo. É algo relativamente fácil de implementar na rotina e tem um impacto grande, tanto na sua disposição ao longo do dia como no seu sono. Exposição, tem vários estudos mostrando isso, exposição à luz, logo cedo, ela acelera o processo de despertar, inibe, por exemplo, a produção de melatonina e tende a aumentar o seu alerta. Então, o simples fato de você colocar na sua rotina, logo depois de acordar, se expor à luz natural, não só vai ajudar no horário, regularidade, qualidade e duração do seu sono de noite, como também vai te fazer se sentir mais disposto ao longo do dia.
Tá? Então experimentem, porque realmente isso é uma coisa que tem um potencial enorme de trazer um impacto para você. E isso explica por que o sono de pessoas que vivem em zona rural é diferente. De um modo geral, pessoas que vivem em zona rural, onde você tem menos luz artificial, o sono das pessoas ali é mais regular. As pessoas tendem a naturalmente dormir e acordar mais cedo em horários mais regulares, o que é ótimo do ponto de vista de sono, né? Como a gente falou aqui na sessão anterior. Mais próximo do que seria o sono perfeito, né? Tá. Agora, Andrei, o que eu tenho que fazer então? O ideal, pessoal, é que você se exponha à luz natural, de alguma maneira, na primeira hora depois de acordar. Assim que possível. Eu sei que algumas pessoas acordam antes do sol nascer, naturalmente. Esse é o meu caso, dependendo de onde eu tô, porque o sol aqui no Rio de Janeiro nasce bem cedo, né? Mas lá em Florianópolis, por exemplo, eu acordava antes do sol nascer. Tudo bem você ligar a luz artificial, mas é importante você se expor à luz natural quando o sol nascer, porque a luz natural, ela tem muito mais luminosidade do que a luz artificial. Pode parecer que não, mas ela tem muito mais luz. Ela vai estimular aquelas células que tem no seu olho muito mais do que a luz artificial. E tem uma maneira até de você medir isso. Você pode baixar aí no seu celular um aplicativo chamado Light Meter. Vou botar na descrição aqui para vocês conseguirem copiar, né? Light Meter, medidor de luz no inglês, né? E eu uso esse aplicativo todo dia, até para mostrar lá no Instagram pro pessoal. E se você medir a quantidade de luz que está vindo da luz da lâmpada do seu quarto, da sua sala, você vai ver que ele vai medir uma quantidade de luz muito menor do que qualquer ambiente onde você tem luz natural. Então, por exemplo, se eu medir a quantidade de luz emitida aqui no meu escritório, eu vou medir algo em torno de 200 lux, que é a unidade que a gente usa para medir luz, né? 200, 300 lux. Agora, se eu vou ali na varanda, mesmo de manhã cedinho, logo depois do sol nascer, eu vou medir 1.000, 2.000. No meio da manhã é tipo 10.000, é muito. A luminosidade que você tem no ambiente com exposição à luz natural é muito maior. Recomendo então que vocês pensem nisso, uma maneira de implementar na rotina de vocês exposição à luz natural em algum momento próximo ali do horário que você acordou, tá? Pode ser como? O que eu faço? Eu acordo, sento ali na varanda e fico ali respondendo mensagem, faço ali uns stories, respondo o pessoal. Toda manhã eu faço isso, né? Ou senão você pode sair para dar uma caminhada, ou pode tomar um café da manhã, ou ao menos ficar em algum lugar da sua casa que permita você expor a luz natural, perto de uma janela. Você pode ficar na janela. Eu sei que parece meio ridículo, André, eu vou ficar apoiado na janela? Eu sei que é meio ridículo, mas se a gente falasse há milhares de anos atrás, alguns anos atrás, que as pessoas iriam viver dentro de caixas empilhadas, que a gente chama de prédios, as pessoas lá atrás iam achar esquisito também. Então, assim, pode parecer esquisito você ficar debruçado numa janela para se expor à luz natural agora, mas é esquisito porque a gente criou um ambiente muito artificial, né? Tipo, morar em apartamento é uma coisa muito não natural, né? Então, assim, vamos relativizar o que é ridículo, né? E no final das contas, pessoal, priorize o seu sono. Então, realmente, se a única alternativa para você, para se expor à luz natural, é você ficar um tempinho debruçado ali na janela, beleza. Esse é o preço que você pode pagar. Na minha avaliação, um preço muito baixo para o que você vai ganhar com isso. Muito, muito, muito baixo, tá? E essa exposição à luz natural não precisa ser muito longa. Me perguntam muito isso. Andrei, quanto que eu tenho que me expor? A gente não sabe cientificamente ainda um valor para recomendar. 15, porque tem muitas variáveis, depende da sua idade, depende da quantidade de luz que está chegando, né? Que por sua vez depende de onde você está vivendo, né? Se o dia está nublado ou não, depende de uma série de fatores, então não dá para dizer um valor específico. Então eu vou repassar para vocês uma recomendação genérica de uma das maiores especialistas nessa área no mundo, umas maiores referências no mundo desse assunto, que é o Samer Attar. Não sei se eu estou pronunciando correto o nome dele, que é mais ou menos referência nessa área da ciência, né? E ele recomenda algo em torno de 15 minutos. 15 minutos se expondo à luz natural. Na primeira hora ali da manhã, mais ou menos, tá? Eu costumo ficar mais, tá, pessoal? Eu costumo ficar uns 20 a 30 minutos, porque eu fico sentado ali na minha rede, eu gosto, é um ritual que eu fico ali
fazendo, respondendo mensagem, respondendo e-mail, assim, faz parte da minha rotina já, é tranquilo. Então isso é algo que vai trazer, se você já não faz isso, pode saber que isso vai trazer um impacto grande. De novo, especialmente no horário, regularidade do seu sono, que por sua vez impacta duração e qualidade. Agora, esse é um momento para se pôr à luz natural, logo de manhã cedo. Um segundo momento é no final da tarde. A luz, pasmem, para quem já não sabe disso, a luz que está vindo do sol de manhã cedinho, quando o sol nasce, é diferente da luz no pôr do sol. E as células que a gente tem no olho, elas detectam esses diferentes tipos de estímulo. E são dois momentos importantes para você se pôr à luz natural, porque são dois marcadores importantes. Quando você se põe à luz natural logo ao acordar, é como se estivesse avisando para o seu relógio biológico: ei, relógio, o dia começou agora. E se o seu relógio sabe exatamente quando o dia começou, o dia começou agora, ele vai saber quando o dia termina para te colocar para dormir, entende? Então, se o seu relógio está bem ajustadinho e ele sabe que horas o dia começou, ele vai acabar afetando o horário do seu sono lá quando chega a hora de dormir. Agora, um segundo momento importante é quando o sol se põe. É como se tivesse essa luz do pôr do sol, é como se avisasse para o seu cérebro: ei, cérebro, o dia está acabando agora. Então são dois momentos importantes nos quais o seu corpo está realmente sensível à luz, ele está com fome de luz para saber que horas o dia começou, que horas o dia terminou. E se ele sabe que horas o dia terminou, ele sabe que horas a noite começou. E isso é uma informação muito importante para você ligar vários processos que vão afetar o seu sono, que é para acontecer de noite, entende? Então essa mudança na exposição à luz tem um potencial de impactar muito o sono das pessoas, né? E de novo, repito, para quem quiser avaliar aí na sua casa onde está chegando mais luz, recomendo esse aplicativo Light Meter. Você pode, por exemplo, mudar a posição da sua mesa de trabalho para ficar de frente para a janela. E eu recomendo que você coloque o celular na frente a câmera, né, na altura do seu olho, e aperte o botãozinho para medir a quantidade de luz que está chegando ali, para você ter uma ideia se está chegando mais ou menos luz. Né? Então, às vezes, você está num lugar que você está falando, não, aqui é super iluminado. Aí você usa esse aplicativo e vê que, na verdade, nem é tão iluminado assim. E a gente precisa desse estímulo, luminoso de manhã cedinho e, se der, no final da tarde, para ter um sono regular. Sem esse estímulo luminoso, na hora certa, você não vai conseguir ter um sono regulado. Beleza? Então, isso aí é uma primeira estratégia para melhorar a qualidade do seu sono. E agora eu queria conversar um pouquinho com vocês, pessoal, sobre cafeína, consumo de cafeína. Eu sei que tomar café ou ingerir outros alimentos com cafeína faz parte da rotina de várias pessoas. Infelizmente, muitas pessoas precisam desse estímulo para conseguir funcionar razoavelmente. E, de fato, pessoal, sendo honesto, cafeína realmente tem um potencial de ajudar. Ela realmente tem um potencial de aumentar o alerta, melhorar alguns aspectos específicos da capacidade cognitiva da pessoa, de prestar atenção, de aprender, mas são só alguns aspectos específicos. Realmente ela reduz a sonolência, então ela pode ajudar. André, eu quero ficar mais disposto, quero ter um desempenho melhor nos estudos, no trabalho, ela realmente pode ajudar. Tá? Só que a gente tem que tomar muito cuidado com o horário que a gente consome a cafeína de um modo geral. Tá? Vamos lá. Primeiro, antes de mais nada, que fique claro, cafeína, pessoal, é um psicoestimulante. Ela estimula, ela aumenta o alerta, ela reduz a sonolência. O que isso quer dizer? Dependendo do horário que você toma, você vai atrapalhar o seu sono. Mesmo que pareça que não, você pode até conseguir adormecer, mas não quer dizer que o seu sono vai ter uma qualidade adequada, porque esse psicoestimulante, esse estimulante está ali atrapalhando o processo de passar por todos aqueles estágios do sono. Tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui em relação a como que a cafeína age, né? Se você é profissional e quer aprender sobre isso, recomendo lá a formação, por exemplo, para não ficar maçante. Mas vamos falar aqui de horários de consumo de cafeína. Existe um mantra por aí, né? O que muitas pessoas fazem? Elas algumas acordam e tomam café. Beleza. Tem outras, e isso está sendo muito dito aí nas mídias de um modo geral, que dizem que o ideal é a pessoa consumir a cafeína de 90 a 120 minutos depois de acordar. Já ouviram essa história? Não, que o ideal é você tomar o café, esperar 1h30. Inclusive o professor Huberman, a quem eu tenho muito respeito e admiração, inclusive, gosto muito do trabalho dele. Inclusive ele fala isso em alguns dos episódios dele, mais de um, que o ideal é consumir cafeína 1h30 depois de acordar.
E disse que a justificativa para isso, uma delas é que se você consome a cafeína logo depois de acordar, você vai atrapalhar a função do cortisol. Lembra do cortisol? O hormônio lá que eu falei, que aumenta logo depois que a gente acorda, que tem relação com o processo de despertar, que tem relação com o processo de você ficar mais alerta, se preparar para o dia. Disse que a cafeína vai atrapalhar esse processo todo. Pessoal, eu sentei a bundinha e fui procurar as evidências científicas por trás disso. De esse negócio de cafeína logo depois de acordar, sem esperar 90 minutos, atrapalhar o cortisol de alguma maneira. Eu não encontrei evidência científica para isso, pessoal. Eu faço isso, tá? Eu acordo, tem meu ritualzinho, eu só acordo, começo a trabalhar às 6, 6 e meia, eu só vou tomar café, consumir cafeína, ou tomar café de um modo geral, comer, né? Depois de 8 horas. Então eu meio que naturalmente espero, faz parte do meu ritual. Mas eu não faço por causa disso, eu não tô atrasando o consumo da cafeína, porque eu acho que vai atrapalhar o cortisol, né? E eu fui pesquisar se tinha evidência para isso, me incomoda passar alguma recomendação sem evidência científica, e não encontrei, gente. Não encontrei, não encontrei nada que sinalizasse que consumir cafeína logo depois de acordar vai atrapalhar a função do cortisol em nos despertar. Eu não encontrei nada disso, pelo contrário, de fato a cafeína ela estimula a liberação de cortisol, então ela tende a aumentar a liberação de cortisol, mas isso não quer dizer que vai atrapalhar a função dele, né? Então, se alguém tiver evidência, coloca aí nos comentários, me manda lá no Instagram, algum estudo nesse sentido. Uma outra justificativa que dizem, então a justificativa de que consumir café logo depois de acordar vai atrapalhar o cortisol, eu não encontrei evidência para isso, então com base nisso eu não diria isso para você. A princípio, não vejo problema em consumir café. Isso do ponto de vista relacionado a sono e disposição, tá? É claro que pode ter lá um efeito no metabolismo, pode ter algum outro motivo não relacionado à neurociência, que eu desconheço, né? E aí podem colocar aí nos comentários, mas olhando para o cérebro, para o sono, para o processo de despertar, disposição, não vejo por que não tomar o café logo depois de acordar. Eu não tomo. Tá? Eu não tomo, uma escolha minha, mas não é porque eu tenho uma evidência científica para te dar por causa disso. Agora, uma outra justificativa para atrasar o consumo do café é que, pelo menos o professor Huberman colocou isso, e eu vi muitas pessoas dizendo o mesmo. Não sei se está reproduzindo o que ele falou ou se é um conhecimento popular que está por aí, que é para evitar o crash da tarde. O que é o crash? É você ter uma queda do seu alerta muito abrupta de tarde. Ok, vamos lá, vamos por partes, né? Pessoal, antes de mais nada, ter uma diminuição do seu alerta de tarde é normal? Sim, é normal. Isso é demonstrado cientificamente, tem estudos mostrando isso, que o nosso alerta, pelo menos em algumas épocas do ano, para algumas pessoas, é normal você ter uma redução do seu alerta em algum momento no período da tarde. Beleza? Que seria mais ou menos equivalente ao nosso depois do almoço, mesmo que você não almoce. Tem a sonolência causada pela refeição, mas além disso tem realmente é como se a gente tivesse uma queda do alerta programada para acontecer no meio da tarde. Vou voltar a falar disso quando a gente falar de soneca, tá? Agora, se tomar café de manhã vai estimular, vai aumentar essa queda do alerta ou não, isso depende de vários fatores. Pensem aqui comigo, pessoal. Consumir cafeína é um estimulante. Se você consumir cafeína no final da manhã, a cafeína vai continuar surtindo efeito no meio da tarde. Então, se eu atrasar o consumo de cafeína 1h30, 2 horas, eu vou consumir cafeína mais tarde. Isso quer dizer que no meio da tarde ela vai estar surtindo efeito ainda e talvez vai impedir a minha queda do alerta ali no meio da tarde, o que para muitas pessoas querem, né, André? Eu não quero sentir sono no meio da tarde. Ah, beleza, então dependendo do horário e quantidade de cafeína que você consumir antes, realmente você vai impedir, pelo menos em parte, essa queda de alerta que acontece de tarde. Aí você vai trabalhar, vai estudar e tudo mais, né? Mas isso depende muito de quem está fazendo isso, o horário que você está tomando a cafeína, a quantidade que você está tomando a cafeína. E o ritmo que você está tomando cafeína. Eu, por exemplo, eu tomo café uma vez no dia, de manhã, depois de 8 horas, só que eu não tomo numa golada só. Eu vou tomando aos pouquinhos ao longo quase que da manhã inteira. E um detalhe importante, pessoal, a velocidade com que o nosso corpo metaboliza a cafeína varia.
Tem pessoas que metabolizam a cafeína, ou seja, elimina a cafeína do corpo mais rápido do que outras. Além disso, a sensibilidade à cafeína também varia de pessoa para pessoa. Por motivos genéticos. Tem pessoas que são mais sensíveis à cafeína do que outras. Sem falar que, com o consumo prolongado de cafeína, o seu corpo tende a ficar cada vez menos sensível à cafeína. Isso é um processo natural do corpo. Então, se você já está tomando café há mais tempo, quer dizer que a cafeína vai ter menos efeito no seu corpo do que em outras pessoas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora que a gente vai falar de como que é melhor consumir cafeína, horário, quantidade, porque tem uma série de variáveis aí. Metabolismo, sensibilidade herdada, sensibilidade adquirida, porque você está consumindo muito cafeína. Então, eu acho meio complicado passar a recomendação de consumir a cafeína 1h30, 2 horas depois, para qualquer motivo, porque a pessoa pode... O café muda, a quantidade de cafeína numa xícara de café depende do café. Depende até do tipo de café que está tomando, depende do quão concentrado tá, depende da quantidade que a pessoa tomou, depende do ritmo que a pessoa tomou, depende da pessoa em si. Então tem tantas variáveis que eu acho bem complicado passar uma recomendação simplista como essa. Então, à luz de todo desse levantamento que eu fiz da literatura, eu não tenho motivo para dizer para vocês atrasar o consumo da cafeína. Tá? Então, assim... Eu acho que no final das contas, o importante é você ter em mente que a cafeína é um estimulante. Dependendo do horário que você toma, vai atrapalhar o seu sono sim. E aí, para você descobrir se está atrapalhando ou não, depende. Pode atrapalhar, depende do horário que você toma, pode atrapalhar você e pode não me atrapalhar. Se você metabolismo o café mais rápido ou mais devagar do que eu. Então, assim, é uma questão meio que de experimentação que você tem que fazer com você mesmo. Melhor ainda se for sob orientação de um profissional. Agora, o que eu preciso falar para vocês em relação ao consumo de cafeína? Primeiro, o nosso corpo, ele leva em torno de 5 a 7 horas, mais ou menos, para eliminar metade da cafeína que você consumiu. Então, se você consumir, digamos, 100 miligramas de cafeína, vamos botar 3 da tarde, quando for 8 da noite, 8, 10 da noite, o seu corpo vai ter ainda 50 miligramas. Se o seu horário de dormir for 10 da noite, você ainda vai ter 50 miligramas de um estimulante no seu corpo. E saibam do seguinte, mesmo que você consiga adormecer rápido, se você tiver cafeína no seu corpo, ela vai afetar a qualidade do seu sono. Tem mais de um estudo mostrando isso. Mesmo que você consiga adormecer, isso não quer dizer que o seu sono vai ser de qualidade. Entende o que eu quero dizer? Então, a única recomendação que eu posso falar para vocês é a seguinte: evitem o máximo possível consumir qualquer alimento que tenha cafeína ou qualquer estimulante de tarde, especialmente de noite. E eu digo isso porque o brasileiro, ele tem a cultura de tomar o cafezinho da tarde. E o cafezinho da tarde para muita gente é 6 da noite, 7 da noite. Eu vejo muitas pessoas consumindo cafeína de noite. É quase certo, pessoal, é quase certo que o sono daquela pessoa não vai ter uma qualidade adequada. A cafeína estimula, evita que a pessoa chegue no sono profundo, ela tende a ficar em estágios de sono mais superficiais e, portanto, mesmo que ela durma 7, 8, 9 horas, não quer dizer que ela dormiu bem. E isso pode explicar porque ela está acordando mal. Às vezes é aquele cafezinho que ela está tomando 4, 5, 6 da tarde. Então, às vezes você faz um pequeno ajuste na rotina da pessoa e você revoluciona o sono da pessoa. Ah, Andrei, mas eu não consigo ficar sem café. Eu adoro o sabor do café. Café descafeinado. Eu acho que tem um pouquinho de cafeína, mas é muito menos, tá? Então, assim, pessoal, meu objetivo aqui não é forçar ninguém a não consumir café. Eu mesmo adoro tomar café, eu curto, eu aprecio. Meu objetivo aqui é conscientizar vocês do que está acontecendo. Lembre-se que cafeína é um estimulante. E uma última recomendação em relação a isso. Então, evitem qualquer alimento que tenha cafeína de tarde ou de noite, se você quiser dormir bem. Se sono for uma prioridade para você, e deveria ser, recomendo que evite ao máximo cafeína de tarde ou de noite, tá? Agora, se você está dormindo mal por algum motivo, já detectou isso. Andrei, eu não estou dormindo bem, não acordo bem, não estou legal. Para você que não está dormindo bem e quer dormir bem, a recomendação clínica médica é a seguinte: não consuma cafeína hora nenhuma, nem de manhã.
Se você quer dormir bem e não está dormindo bem, corta o café. A cafeína, de um modo geral, ela está liberada para quem está dormindo bem, para quem está dormindo na hora certa, de forma regular, com qualidade, cortando bem. Para essas pessoas que estão com sono legal, a cafeína está liberada. Especialmente de manhã, né? Se você gosta, né? Evita de tarde e de noite também, beleza? Agora, para quem não está dormindo bem, a recomendação é não tomar café hora nenhuma. Você fala assim, Andrei, mas eu vou ficar com muito sono. Ótimo! Na hora que chegar a hora de dormir, vai ser mais fácil você dormir. Entende? Então, assim, é pra sentir sono mesmo. É pra sentir. Se você tá sentindo sono, é porque você precisa dormir, entendeu? Então, deixa rolar, tá? Então, essa é a única recomendação que eu me sinto confortável para passar para vocês é evite cafeína de tarde. De noite, devia ser proibido, na realidade. E se você não tá dormindo bem, não tome hora nenhuma, tá? Agora, terceiro tópico. Mas sim, de fato, se você está dormindo bem, quer melhorar a sua disposição, cafeína pode ajudar, só tome cuidado com os horários e a quantidade, né? Agora, terceiro tópico aqui em relação à disposição e sono, soneca. Dormir de tarde. Andrei, afinal de contas, dormir de tarde é bom? Pessoal, é bom. Não bom no sentido de, eu gosto. Bom no sentido de, realmente tem muitos benefícios. Tem muitos benefícios. Tem muitos estudos mostrando vários benefícios de tirar uma soneca de tarde. Especialmente para processos envolvidos com aprendizado, memória, produtividade. Realmente, sono da tarde traz muitos benefícios. Tá? E digo mais, existem evidências científicas de que dormir de tarde é algo natural. Evidências que apontam que nosso sono talvez, pelo menos, falar com cuidado aqui para vocês não me entenderem errado, o nosso sono humanos talvez tenha um padrão que a gente chama de bifásico. O que é um sono bifásico? Um sono bifásico é você dormir, no nosso caso, você dormir um período longo de tempo de noite, digamos lá, 7 horas de noite, e um breve período de sono no meio da tarde. Então, em 2 momentos, bifásico de 2 momentos. Então, existem evidências que sugerem que o natural para nós é realmente ter um padrão bifásico, dormir bastante de noite e mais um soninho de tarde. Da onde vêm essas evidências? De 2 tipos de estudo especial. Um deles eu já falei para vocês. É natural a gente ter uma queda do nosso alerta de tarde. Mesmo que você não almoce, é normal isso. Em algum momento de tarde, isso varia de pessoa para pessoa, depende do seu cronotipo. Em algum momento ali, 1 da tarde, 2 da tarde, 3 da tarde, você sente sono, né? É realmente uma queda normal do alerta, o que sugere que, de fato, era um momento que era para a gente meio que dar uma dormidinha. Era para ser algo natural na nossa rotina, né? E um outro grupo de evidências que sugerem esse padrão de sono bifásico é quando a gente olha o padrão de sono de indivíduos que ainda vivem, tribos, né? Grupos de indivíduos que ainda vivem como caçadores-coletores. Que é como nós, seres humaninhos, vivíamos há milhares de anos. Se a gente olha essas tribos que ainda vivem como nós vivíamos há milhares de anos, né? Ainda vivem como caçadores-coletores, a gente vê que é natural eles dormirem de tarde, a siesta da tarde é um processo natural. Isso era muito mais comum antigamente na nossa cultura. A gente aboliu isso socialmente, né? A cultura atual impõe que dormir é ruim, que dormir é perda de tempo, que dormir é coisa de preguiçoso. Então a gente meio que tirou isso da nossa rotina culturalmente. E hoje em dia é essa luta, né? As pessoas sentem sono, era para sentir sono, e aí ficam querendo impedir o sono de vir porque acham que é coisa de preguiçoso. Aquela história, né, que os coaches tóxicos falam por aí, mas na verdade dormir de tarde não só é um processo natural, como tem vários benefícios, tá? Então, realmente não vejo problema nenhum em ter isso na rotina. Agora, tem que tomar, assim como a cafeína, tem que tomar muito cuidado em relação à soneca com o horário e a duração, tá? Horário. De novo, se você tirar uma soneca muito tarde, você vai diminuir aquilo que a gente chama de pressão do sono. Você vai diminuir sua sonolência de noite. Então tem que tomar cuidado para a soneca da tarde não atrapalhar o seu sono da noite. Se você dormiu de tarde e chegar o horário que você costuma dormir e você não tiver com sono, é porque aquela soneca da tarde atrapalhou. Ou porque você dormiu muito tarde, ou porque foi um sono muito longo. Um sono muito longo, entende-se mais de 1 hora. Qual que é o problema do sono muito longo? Por ele ser longo, ele permite com que você chegue lá em estágios mais profundos do sono.
E são justamente nesses estágios em que você tira isso que a gente diminui aquilo que a gente chama de pressão do sono. Então, se você dormir muito fundo de tarde, é possível que quando chegar de noite você não vai estar com muito sono. Você já meio que tirou um pouco da sonolência que você deveria ter, né? Lá quando você tirou a soneca, e aí atrapalha o sono da noite. E isso, assim, é o critério que você tem que usar para saber se a soneca que você vai implementar ou está implementando, ela é saudável ou não. Ela está atrapalhando o seu sono da noite? Sim. Então corta a soneca. Ou deixa ela mais curta. Ela não está atrapalhando? Então beleza. Tem muita evidência mostrando o benefício dessa soneca da tarde por vários motivos. Tá? A recomendação, de um modo geral, de novo, bem genérico, porque varia de pessoa para pessoa, depende do seu cronotipo, depende da sua idade, depende da sua condição clínica de vida, depende de uma série de fatores. Mas a recomendação geral é evitar tirar a soneca depois de 3 da tarde, mais ou menos, e evitar sonecas muito longas. Então, dê preferência para aquelas sonecas mais curtas, tipo de 10, 20 minutos. Essas sonecas curtas já trazem vários benefícios, especialmente para memória, aprendizado, produtividade, tá? Mas assim, sendo honesto com vocês, pessoal, o que eu trago aqui para vocês é com evidência científica. Tem estudos, né? Vou até deixar aqui na descrição um estudo bem legal, mostrando que entre você dormir só de noite ou dormir de noite e de tarde, é melhor a segunda opção. O desempenho da pessoa ao longo do dia, pelo menos do ponto de vista de memória, de desempenho de memória, né? Você dormir de noite e de tarde é melhor do que dormir só de noite. Então, entre a pessoa dormir, digamos, 7 horas e meia de noite ou dormir 6 horas e meia de noite, dormir, tá? Não é ficar na cama não, dormindo mesmo, e mais 1 hora de tarde, a segunda opção é melhor. Mas assim, a gente tem que olhar esses dados com cuidado, porque esse estudo, por exemplo, ele avaliou só memória e ele não fez um acompanhamento de longo prazo. Então, se a pessoa dorme menos de noite, pode ser que ela esteja pagando um preço com a saúde dela que só vai aparecer depois, né? E realmente, falta de sono predispõe ao desenvolvimento de tudo quanto é doença. Câncer, cardiovascular, transtornos mentais, depressão, ansiedade, uma tonelada de coisas, né? Tá? Então, pessoal, sim, tirar a soneca de tarde não só traz muito benefício, parece que é uma coisa natural para nós, né? Para nós seres humanos. Só tome cuidado com horário e duração, para não prejudicar o sono de noite, que é o mais importante de todos, tá? E assim como a cafeína, se você tem algum problema para dormir, demora a adormecer, não dorme bem, não acorda bem, corta a soneca totalmente. Você que não está dormindo bem, não está satisfeito com o seu sono, corta a cafeína e a soneca. Depois que você regular o seu sono, você volta a implementar isso na sua rotina, tá? Porque realmente o sono da noite é prioridade. Quarta estratégia, pessoal, para você começar a dormir melhor. Tem uma coisa gratuita que você pode fazer, que tem um potencial, não é remédio, que tem um potencial de melhorar todos os parâmetros do seu sono. Tem um potencial de melhorar a latência do sono, ou seja, o tempo que você leva para dormir, você vai conseguir dormir mais rápido. Tem o potencial de melhorar a duração do seu sono, você vai dormir mais. Para você que não está conseguindo dormir muito, você tenta, mas não consegue, tem o potencial de melhorar a duração do seu sono. Especialmente a qualidade e eficiência do seu sono, ou seja, a qualidade, né? Você passar por todos os estágios do sono, ficar no sono profundo pelo tempo adequado. Para você aí que tem dificuldade em atingir o sono profundo e ficar no sono profundo e acordar se sentindo restaurado, tem uma coisa que você pode fazer que tem um potencial especialmente grande nesse aspecto específico, em melhorar a qualidade do seu sono. A eficiência do seu sono. O que é a eficiência do sono? É você dormir e continuar dormindo. O que é um sono pouco eficiente? É você deitar para dormir, demora para dormir, e aí você dorme, fica acordando, aí você acorda e não consegue voltar a dormir. Então, daquele tempo todo que você ficou na cama, você dorme relativamente pouco. Então, o que é um sono eficiente? É você ficar 8 horas na cama, e dessas 8 horas na cama, você ficou dormindo 7 horas e meia. É um sono mais eficiente, né? Você adormeceu rápido, ficou dormindo e tudo mais. O que é um sono pouco eficiente? É você ficar 8 horas na cama, mas só conseguir dormir 6 horas.
Então, esse é um sono de baixa qualidade, de pouca eficiência, e tem uma coisa que você pode fazer para melhorar especialmente esse aspecto. Para melhorar, inclusive, a sua sonolência durante o dia. Você se sentir menos sonolento durante o dia. Para você que já está em algum quadro clínico relacionado ao sono, como, por exemplo, pessoas que sofrem de insônia, não conseguem dormir, mesmo tentando, não conseguem dormir ou permanecer dormindo. Você que tem problema sofre com síndrome das pernas inquietas. A pessoa deita para dormir, não consegue controlar a perna, fica mexendo a perna, não consegue dormir, a gente chama isso de síndrome das pernas inquietas. Para você que sofre de apneia obstrutiva do sono, a pessoa fica acordando ao longo da noite porque, por alguma questão anatômica, uma questão respiratória, as vias aéreas são interrompidas, isso desperta a pessoa, né? A pessoa não consegue dormir bem porque não consegue respirar adequadamente e fica acordando. Até mesmo para vocês que já tem algum desses quadros clínicos, essa coisa pode ajudar vocês. Que coisa é essa, Andrei? Que coisa mágica é essa, gratuita? Exercício físico. Ai, Andrei, de novo. Meu Deus, gente, eu tenho que falar. Porque o número de evidências científicas mostrando os benefícios do exercício físico para o corpo humano, inclusive para o sono, é muito robusta. Eu fui fazer um levantamento disso e o número de meta-análises que eu encontrei, eu fiquei até chocado. O número de estudos que fazem um estudo com base em outros estudos relacionando exercício físico com sono é surreal. Eu fiquei realmente chocado. Assim. Vou até colocar uma aqui para vocês na descrição para quem quiser ver. E é impressionante o quanto que o exercício físico pode ajudar em todos os parâmetros. Porque geralmente quando a gente fala de alguma coisa que vai ajudar no sono, ela ajuda em algum aspecto específico. Melhora a latência, melhora a duração, melhora isso. O exercício físico tem o potencial de melhorar o sono inteiro. Mas, realmente, especialmente a qualidade e eficiência do sono, que é uma coisa que muita gente tem dificuldade em melhorar. Às vezes a pessoa, André, eu estou dormindo 7 horas, estou dormindo 8 horas, mas eu acordo não me sentindo bem, é sempre no mesmo horário. Provavelmente a qualidade do sono não está legal e o exercício físico pode ser interessante nesse aspecto específico. E repito, ele é tão bom que ele pode diminuir os sintomas de quem já sofre de insônia, de quem já tem síndrome das pernas inquietas, até mesmo de quem tem problema respiratório durante o sono. Tá? Por que o exercício físico traz tantos benefícios, pessoal? A gente já tem estudos mostrando que trazem esses vários benefícios, de novo, especialmente qualidade e eficiência. A gente não sabe exatamente o porquê. É difícil fazer isso, porque fazer essa relação, né, de causa e consequência, porque o exercício físico ele muda muitas coisas no nosso corpo. Mas uma possibilidade interessante é que durante a prática de exercícios físicos ocorre a produção de sinais químicos específicos. Já falei disso várias vezes, vou citar aqui exemplo de 2 sinais químicos importantes nesse cenário: BDNF e irisina. São 2 sinais químicos que têm seus níveis aumentados, tanto no corpo como lá no encéfalo, que impactam as fases do sono, especialmente o sono profundo. Elas tendem a aumentar a estabilidade do sono profundo, o que facilita a pessoa atingir o sono profundo e ficar no sono profundo. E, consequentemente, assim, melhorar a qualidade do sono dela. Isso é especialmente relevante para idosos, porque idosos é comum você ver esse tipo de deficiência, né? A pessoa tem dificuldade em atingir o sono profundo, ficar no sono profundo. Então, o exercício físico tem um potencial de melhorar o sono das pessoas, de modo geral, especialmente idosos, né? Em parte por conta dessa modulação química que acontece, mas não necessariamente é só isso. Uma outra possibilidade pela qual o exercício físico pode melhorar o sono é afetando a saúde mental. Por exemplo, um grande inimigo do sono é a ansiedade. Todo mundo já percebeu isso, né? Você está ansioso, vai ser difícil adormecer, vai ser difícil atingir o sono profundo, você vai acordar no meio da noite, não vai conseguir dormir de novo, vai acordar cedo demais, aquela história toda lá, né? Exercício físico é uma estratégia muito importante para combater a ansiedade. Então ele tem efeitos indiretos também. No que você combate, no que você ajuda na modulação da ansiedade, você indiretamente vai impactar o seu sono. Se você está conseguindo se sentir mais relaxado, menos ansioso, não tenha dúvida de que isso vai favorecer você a adormecer, a permanecer dormindo e tudo mais. Então, uma possível maneira pela qual o exercício físico afeta o sono é melhorando a saúde mental da pessoa. E, finalmente, uma terceira possibilidade importante também é que a prática de atividade física, ela impacta o nosso relógio biológico. Eu falei da luz, né? Que a luz é importante para manter o nosso reloginho ajustado. A atividade física também.
E isso é um dos motivos pelo qual recomenda-se você manter a prática de exercício físico sempre no mesmo horário. Porque essa é uma das maneiras de do seu reloginho ficar ajustado. É um dos estímulos que permite com que o relógio saiba que horas são, né? Se você pratica alguma atividade física sempre no mesmo horário, é como se fosse uma forma do seu corpo saber que horas são, além daquela história de exposição toda a luz. Então, no que você tem essa modulação química, né? Liberação de BDNF, irisina, que vão lá no cérebro, modulam a atividade elétrica durante o sono. No que você impacta a saúde mental, no que você ajuda o relógio biológico da pessoa de ficar ajustado, você impacta o sono de diversas maneiras. E realmente, pessoal, eu sei que muita gente tem dificuldade em implementar o exercício físico na rotina, falei bastante disso nos episódios anteriores, mas realmente eu não poderia deixar de falar que tem um potencial enorme em melhorar o sono de um modo geral, especialmente a qualidade e eficiência do sono, tá? Agora, você deve estar se perguntando, tá, Andrei, legal, qual que é o melhor exercício físico para o sono? Bicicleta, correr, musculação, alongamento, yoga. Pessoal, não dá para dizer uma recomendação que vale para todo mundo. O que a gente pode dizer agora é exercício físico, de um modo geral, ele tem um potencial grande de melhorar o sono das pessoas. Beleza? Mas o melhor exercício físico varia de acordo com vários fatores. Varia de acordo com o horário que você está praticando, varia de acordo com o seu cronotipo, se é matutino ou vespertino, varia de acordo com a sua idade. De um modo geral, o que a gente pode ver olhando a literatura de um modo geral é que a prática regular de exercício físico tem impacto, ela tem impacto no mesmo dia. Se você praticar exercício físico hoje você já vai impactar o seu sono, no longo prazo também. Agora, em termos de intensidade, tipo, isso varia muito. Então, eu recomendo você que, se você quiser entender, a prática tem que estar presente, né, do exercício físico, mas se quiser descobrir qual que é o melhor para você, que você consulte um profissional da educação física capacitado. O que eu quero dizer com capacitado? Um profissional de educação física que saiba sobre sono. Infelizmente não são todos, não sei nem se é a maioria, mas muitos não sabem nem o básico sobre o sono, e que esteja atualizado sobre a literatura científica desse assunto, né? Porque o exercício físico ideal para um idoso dormir melhor é diferente do exercício físico ideal de um adulto jovem dormir melhor. Para o idoso, inclusive, pelo menos tem algumas evidências apontando que o exercício de intensidade moderado é melhor do que o exercício intenso, de intensidade mais alta. Para o jovem adulto, é o contrário. O exercício mais intenso parece ser mais interessante do que de intensidade moderada. Então, assim, depende de vários fatores. Prefiro não dar uma recomendação que vale para todo mundo. Mas o que a gente sabe é que exercício físico, de um modo geral, vai ajudar. Em qualquer... Assim, pode ajudar menos ou mais, mas vai ajudar de alguma maneira. Pode ter um tipo, horário e intensidade que iria te ajudar mais, mas qualquer um vai ser interessante. Qualquer tipo de exercício, em qualquer intensidade, especialmente de intensidade moderada para cima, né, vai ajudar você a melhorar o seu sono ali. Então, tente manter algum exercício físico regular sempre no mesmo horário. Agora, tome muito cuidado, pessoal. Falar uma coisa aqui que gerou uma polêmica lá no meu Instagram. Andrei, ir à academia, praticar exercício físico de noite pode atrapalhar meu sono? Pode. Pode atrapalhar seu sono. Depende do horário, tá? Se você praticar exercício físico muito próximo do horário de dormir, você tem um potencial grande de atrapalhar o seu sono. Porque o exercício físico, ele liga o corpo, ele ativa o corpo. Libera uma série de sinais químicos que aumentam o alerta. Libera noradrenalina, libera dopamina, sinais químicos que te deixam alerta. Porque você está praticando exercício físico. Especialmente se for tipo uma luta, Muay Thai, Jiu-Jitsu, vai ficar ligadão. Quem já praticou esses esportes sabe como é que é. Você fica ativo, né? Se você pratica alguma atividade física muito próximo do horário de dormir, obviamente, você vai prejudicar o processo envolvido em adormecer. Vai ser mais difícil você adormecer. Certo? Então, você vai atrasar o início do seu sono por causa dessa prática de exercício físico. Agora, o que é o muito próximo? O muito próximo seria 1 hora antes de dormir. Se você terminar o seu exercício físico até 1 hora antes de dormir, aí, ok. Claro que você tem que experimentar, isso varia de pessoa para pessoa, talvez possa ainda te atrapalhar, dependendo do exercício físico, da intensidade e tudo mais. Mas, olhando a ciência, de um modo geral, o que a gente vê é isso. O exercício físico, você terminar o exercício, não é começar, tá? Você acabar a sessão ali de exercício físico até 1 hora antes de dormir, tá ok.
dá tempo de você ligar lá os mecanismos de relaxamento para gerar o sono. Mas, dito isso, né, cuidado com o horário, né, muito próximo do horário de dormir. De um modo geral, o exercício físico tem um potencial enorme de melhorar vários parâmetros do seu sono, beleza? E agora, pessoal, nessa última parte, falando ainda de estratégias para melhorar o seu sono, queria falar de uma das coisas, talvez seja um dos maiores desafios da pessoa, que é o que você tem que fazer e o que você não pode fazer depois que o sol se põe. Começando a falar da famosa higiene do sono, que já devem ter ouvido falar bastante, deve ter lido por aí. O que é a higiene do sono, pessoal? Esclarecendo. Nada mais é do que você limpar da sua rotina, daí vem o termo higiene, tudo aquilo que pode atrapalhar o seu sono. E ao mesmo tempo implementar tudo aquilo que pode ajudar seu sono. Já falei de duas coisas importantes que a gente tem que tomar cuidado aqui, que é a cafeína e a soneca. Se você não está dormindo bem, cortou cafeína, cortou soneca, ou no mínimo, evite ao máximo de tarde e com certeza de noite. Isso se você quiser dormir bem, né? Agora, um outro fator que eu já comentei e vou repetir é a questão da luz. O que a gente quer? A gente quer bastante exposição à luz de dia, para o nosso cérebro saber que está de dia, e o mínimo de luz possível de noite, especialmente luz branca e azul. Por que luz branca e azul? Aquelas células que a gente tem no olho sensíveis à luz, que vão lá sinalizar que está de dia, elas são especialmente sensíveis à luz branca e azul. Então, luz branca e azul de noite tem um potencial relativamente maior de confundir o seu cérebro, fazendo ele achar que está dia ainda. Então, o ideal é, depois que o sol se põe, ou em algum momento ali, depois que seria o final do seu dia, do seu trabalho, é você apagar o máximo possível das luzes. Tente imaginar, tente criar um ambiente aí no seu onde você estiver aí de noite, na sua casa, né? Um ambiente que eu gosto de chamar de romântico, com pouca luz, luz de baixa intensidade e uma luz mais puxada para o laranja, como se fosse vela. Imagina um ambiente iluminado por velas e é isso que a gente quer de noite. O simples fato da gente mudar isso, ter bastante luz natural de dia, de manhã e final da tarde e pouquíssima luz de noite, isso já vai automaticamente afetar o seu sono, quer você queira ou não. Especialmente o horário, regularidade e duração do seu sono, tá? Então experimente fazer essa mudança. Para te ajudar nesse processo, você pode comprar luminárias com luz indireta, luz apontada para baixo, mais laranjinha. Tem umas lâmpadas inteligentes que você pode programar para acender com uma intensidade baixa, uma coloração mais para o laranja, acender no horário específico. Tem uma série de maneiras de implementar isso na rotina, mas não tenho dúvida de que essa mudança do ambiente luminoso vai impactar o seu sono. Nesse caso, positivamente. Se você tirar a luz tiver bastante luz de dia e pouca de noite, positivamente. Andrei, e a tal melatonina? Ajuda a tomar melatonina? Posso tomar suplementação melatonina? Pessoal, suplementação com melatonina pode ajudar? Pode. Mas em casos específicos. Quando que a suplementação com melatonina é mais indicado? Quando a pessoa precisa ajustar os horários de sono dela. Quando ela está dormindo tarde demais, acordando tarde demais, quando o horário do sono varia muito, quando a pessoa viaja para um outro país que o fuso horário é muito diferente, a melatonina pode ajudar porque ela serve como um sinal químico de que está de noite. Enquanto o cortisol aumenta o nível dele quando o dia começa, a melatonina aumenta os níveis dela quando a noite começa. Então, uma forma, um sinal químico que ajuda o nosso relógio biológico a entender que está de noite. Mas ela, e tem meta-análises fazendo essa avaliação, ela não impacta tanto os outros parâmetros do sono. Se você quer melhorar a qualidade do seu sono especificamente, a melatonina não vai ajudar nem a duração. Então, duração, qualidade, eficiência do sono não são tão impactadas. A melatonina tende a impactar mais o horário e regularidade, né? Agora, não recomendo que você faça suplementação com melatonina sem prescrição médica. Beleza? E tenha em mente que só tomar melatonina não vai fazer nenhuma mágica para o seu sono. Se você tomar melatonina e fizer todas as outras coisas erradas, tomar café, tirar a soneca na hora errada, não se expor à luz do jeito certo, a melatonina não vai ajudar em quase nada. Beleza? Então, a melatonina é só mais uma coisinha que talvez possa ajudar em alguns casos específicos, mas tome apenas com prescrição médica, beleza? Apesar de ser liberado na farmácia, não recomendo que você tome sem prescrição, tá? Agora, um ponto que talvez seja o mais desafiador para as pessoas. Você precisa, já falei nos outros episódios, vou repetir, você precisa respeitar o horário de ir para a cama, o horário de dormir, tá? Se você estiver fazendo, né, exposição à luz direitinho, tomando café na hora errada, não tirando soneca na hora errada, isso não vai ser tão difícil, porque se o seu relógio biológico estiver regulado,
você não estiver avacalhando o processo, vai chegar um horário do dia que você vai sentir sono. No meu caso, por exemplo, como minha rotina é toda certinha, quando dá 8 horas, eu começo a sentir sono. Eu começo a ficar mais introspectivo, começo a querer fazer, não quero fazer mais nada agitado. Eu começo já minha rotina de desligamento 8 da noite. Quando é 9 e pouco, eu estou dormindo. Né? Vou para a cama um pouco antes de 9, quando é 9 e pouco eu já estou dormindo. Às vezes eu durmo 9 horas. E aí eu acordo no dia seguinte, cedo, naturalmente, disposto e tudo mais, né? Na maioria dos dias. Você tem que ter em mente que, a partir do horário que você vai acordar, seja com despertador ou não, você tem que fazer um cálculo de pelo menos 8 horas antes disso para estar na cama. Porque, como a gente falou antes, se você é adulto, você precisa dormir 7 horas. Para você dormir 7 horas, você tem que estar na cama, disponível para dormir, pelo menos 8 horas. Porque vai levar um tempo para adormecer, vai levar um tempo para acordar. Então, assim, André, eu acordo 6 da manhã, tá? Então, você tem que estar na cama, vou chutar aqui mais ou menos, só para você ter uma ideia, umas 10 da noite. Porque vai levar um tempinho para você dormir, vai levar um tempinho para você acordar, entendem? Então, é muito importante que você respeite esse horário de ir para a cama e que você crie, a partir do momento que você acaba o seu trabalho, no meu caso, eu paro de trabalhar às 7 horas. Acho que eu nem ia conseguir trabalhar muito depois disso, porque eu já começo a ficar um zumbi, né? Você tem que ter ali, a partir do horário que acabou o seu dia, seja lá qual for, você tem que ter uma rotina que eu vou chamar aqui de rotina de desligamento. Criar uma rotina, todo dia você vai fazer mais ou menos do mesmo jeito, tipo, parei de trabalhar, vou jantar, vou tomar um banho, vou assistir um negocinho, vou ler um livrinho, uma rotina, até mesmo para o seu cérebro aprender aquela rotina, e isso ajuda o seu cérebro a entender que está chegando a hora de dormir. O nosso cérebro, ele aprende padrões, ele aprende repetições. Então, no que você coloca uma rotina ali de desligamento, né? Desligamento no sentido de você está convidando a sonolência para vir, né? Pode vir sonolência, tudo certo. Você apagou as luzes da casa, ficou aquele clima romântico, aí você jantou, aí você foi tomar um banho e começou a ler. Então, uma rotina de desligamento ajuda muito no processo de adormecer. E nessa rotina, naturalmente, você pode ter ali o que seria o seu jantar, a sua última refeição. E um ponto muito importante é que você deve evitar fazer qualquer refeição, mesmo beliscar qualquer coisa, 2 horas antes de dormir. Então, a última refeição ela tem que acontecer até 2 horas de dormir, no máximo. Tá? Essa é a recomendação de um modo geral. Por quê? O sono, ele vai ter uma menor qualidade se o seu trato gastrointestinal estiver ligado. Quando o seu trato gastrointestinal está ligado ali, digerindo, absorvendo alimento, você desloca sangue para lá. Só que isso impede um fluxo de sangue importante que tem que acontecer no cérebro. Tem vários processos que acontecem durante o sono, inclusive de lavagem do cérebro, que precisa de um fluxo sanguíneo adequado, precisa, né? Então, se você fez alguma refeição muito próximo do horário de dormir, grandes são as chances de você dormir não tão bem. E, pessoal, depois que você começa a implementar isso na sua rotina, começa a ficar meio óbvio. Você vai perceber que nos dias que você comeu algo muito pesado, muito rico em gordura, que é um alimento que é difícil, demora para digerir, você vai ver que você vai dormir pior nesses dias. Quando você começa a prestar atenção, começa a ficar meio óbvio. Fala, pô, você vai acordar e falar, pô, não dormi tão bem. Aí você vai lembrar, pô, realmente, né? Comi um hamburgão. Comigo é batata, assim. Se eu comer o meu hambúrguer, que eu como toda semana, muito próximo do horário de dormir, a qualidade do meu sono fica evidentemente pior, tá? Então, tome muito cuidado com o horário da última refeição. Se você é nutricionista, tenha isso em mente, que na hora que você vai passar uma orientação, você tem que levar em consideração o sono da pessoa, até porque se ela estiver dormindo mal, isso também é demonstrado cientificamente, a capacidade dela de se manter junto à sua orientação, seguindo a sua orientação, é menor. Então, sono é importantíssimo para o paciente, para o cliente seguir ali as orientações do nutricionista, do profissional de educação física, do psicólogo e tudo mais, né? Então, tome cuidado aí com as orientações que vocês vão passar em relação à refeição, inclusive, né? Especialmente a última refeição, eu diria. Banho quente pode ajudar? Pra caramba. Por quê? O que acontece, pessoal? A temperatura do nosso corpo varia ao longo do dia. Qualquer coisa que faça a temperatura do corpo cair de noite é interessante para você gerar o sono e fazer a pessoa ficar dormindo. Esse é um dos motivos pelo qual dormir em um ambiente mais frio é interessante. Porque a temperatura mais baixa mantém a temperatura do corpo relativamente baixa, que é o que a gente quer. A temperatura do corpo e do cérebro, ela está aproximadamente 1 grau mais baixo no meio da noite.
Qualquer coisa que eleve a temperatura do corpo acorda a pessoa. E o que o banho quente tem a ver com isso? Quando a gente toma banho quente, muitas pessoas, as pessoas podem achar que isso realmente, ali na hora que você está tomando banho quente, você vai aumentar a temperatura aqui na sua pele, né? Só que o seu corpo detecta esse estímulo quente e ele liga mecanismos para diminuir essa temperatura. Então, de noite, um momento em que é para a temperatura cair, naturalmente, ela vai cair naturalmente, isso, como eu comentei, até é coordenado pelo nosso relógio biológico, à noite o horário final do dia vai chegando, a temperatura vai caindo. O banho quente pode acelerar esse processo, ligando esses mecanismos para abaixar a temperatura do corpo, que no final das contas vai ajudar a pessoa a adormecer e permanecer dormindo. Sem falar que é relaxante, é naturalmente relaxante. Aliás, qualquer atividade que relaxe é interessante nesse momento. Nessas 2, 3 horas antes do horário de dormir, é legal você criar uma rotina com atividades que relaxem. Refeição, respeitando o limite de horário, banho quente, poucas luzes, isso é naturalmente relaxante, leitura de modo geral, então qualquer coisa que relaxe, meditação, é bem-vindo nesse momento, né? Só tome muito cuidado na hora que você for criar essa rotina de desligamento. Quanto tempo antes de dormir, Andrei? 2, 3 horas? Mas especialmente naquela 1 hora antes de dormir. Então, se você vai para a cama 10 da noite para dormir, tome muito cuidado com essa margem de horário de 9 às 10. Tudo isso que eu estou falando é especialmente importante nessa faixa. Se você puder ampliar essa faixa para 2 horas antes de dormir, no meu caso, eu começo a minha rotina de relaxamento às 7 da noite, mais ou menos, 7, 7 e pouco. Aí eu vou jantar, vou tomar banho, depois vou ler. E eu durmo por volta de 9 e pouco. Então, 2 horas antes, no meu caso. 2 horas antes do horário de dormir, eu comecei minha rotina de desligamento. E assim, é uma coisa meio natural, porque eu não conseguiria fazer nada mesmo, então a tendência é eu ir relaxando mesmo. Andrei, eu não consigo relaxar. Tem alguma coisa que pode me ajudar? Muitas coisas podem te ajudar, depende do que está te impedindo de relaxar, mas alguns tipos de meditação podem ajudar. A Yoga Nidra pode te ajudar bastante. Evitar qualquer coisa que te deixe excitado é interessante, inclusive Big Brother, ou conversar com as pessoas. Enfim, qualquer coisa que te excite, te deixe animado, é bom evitar nessas 1, 2 horas antes do horário de dormir. E se você tem algum problema grave de ansiedade, recomendo um outro episódio que eu tenho gravado sobre ansiedade, sobre como lidar com ansiedade. Só pesquisar aí Andrei Maier e ansiedade, vocês vão encontrar esse episódio. Ou, naturalmente, procurar um profissional, né, para fazer terapia, para te ajudar, porque realmente a ansiedade é um dos maiores inimigos do sono e é importante tratar isso para você conseguir dormir bem, né? Não tem como fazer mágica, né? E, pessoal, já perdi a conta aqui, 5ª, 6ª estratégia para dormir bem, né? Que na verdade a gente precisa estar atento para conseguir dormir bem, é ficar atento ao ambiente, ao quarto. O ideal é a gente criar um ambiente adequado para dormir. O que é um ambiente adequado para dormir? Primeiro, pouca luz. Dormir com luz acesa impacta o sono. O simples fato de você dormir com luz já vai impactar seu sono. E o impacto é tão grande que tem um estudo, inclusive, que saiu na PNAS mostrando isso, uma revista científica de altíssimo impacto, mostrando que dormir com luz acesa faz com que na manhã seguinte a pessoa já tenha uma resistência à insulina. Tem um problema metabólico pelo simples fato de ter dormido com a luz acesa. É chocante esse impacto que a luz tem no nosso corpo. E só fechar os olhos não adianta, porque a luz consegue passar pela pálpebra. Então, realmente, voltando à história da luz, é importantíssimo que a gente tire o máximo que a gente puder de luz, de estímulo luminoso na parte da noite, especialmente nas 2 horas antecedentes ao horário de dormir, né? E na hora de dormir, o ideal é um quarto escuro, naturalmente, né? Temperatura, existe temperatura ideal? Existe. Como eu comentei aqui com vocês, por conta da mudança de temperatura do nosso corpo, dormir em ambiente frio é melhor. A chance de a sonolência vai vir mais rápido e você vai conseguir permanecer dormindo mais facilmente no ambiente refrigerado. Por isso que dormir, muitas vezes a pessoa sente, né? Dormir com ar-condicionado faz com que seja mais fácil, dá mais vontade de ficar dormindo, mais vontade de ficar na cama, né? Porque o ar-condicionado, se for uma temperatura mais baixa, vai ajudar o seu corpo a manter uma temperatura mais baixa. E aí as pessoas não se ligam disso. Às vezes a pessoa está num ambiente muito quente, às vezes a roupa de cama esquenta muito, o pijama esquenta muito, a pessoa está com o edredom em cima dela muito grosso, um cobertor muito grosso. Qualquer coisa que aumente a temperatura do seu corpo no meio da noite vai despertar a pessoa. A temperatura do corpo e a sonolência, elas andam de mãos dadas. Se a temperatura do corpo aumentar,
o alerta aumenta. A temperatura do corpo diminui, o alerta diminui. Por isso, inclusive, que prática de exercício físico é uma estratégia interessante para acordar a pessoa. Para quem tem dificuldade de acordar, o exercício físico é interessantíssimo, porque você esquenta o corpo, você aumenta o alerta e a pessoa desperta, né? Agora, o oposto também é verdadeiro. Se você aumentar a temperatura do seu corpo no meio da noite, a pessoa vai despertar. Por isso que a gente dorme meio mal no verão, numa cidade muito quente, sem ar-condicionado, você acorda, você dorme mal, né? Você acorda, que é o seu corpo aumentando a temperatura dele, o ambiente aumentando a temperatura do corpo e despertando, né? E aí tem uma temperatura ideal? Tem. A recomendação é de que a temperatura ideal para você dormir bem é de 16 a 20 graus Celsius, mais ou menos. Varia de pessoa para pessoa e tudo mais, né? E tem só que tomar cuidado com a questão respiratória do ar-condicionado, porque o ar-condicionado, muitos deles ressecam o ambiente, e esse ressecamento pode afetar nossas vias respiratórias e, consequentemente, nossa respiração. Se você começar a não conseguir respirar no meio da noite, porque alergia ou porque ressecou, você vai acordar também. É outra coisa que faz a pessoa ficar acordando e diminui muito a qualidade do sono da pessoa, né? Agora, então o ambiente, o que seria o ambiente? É você não ter luz, você ter um ambiente de temperatura relativamente baixa, seria o ideal, e tome muito cuidado com o que está no seu quarto. Qualquer coisa que seja ansiogênica para você, é o ideal você tirar de lá. Uma coisa que pode ser muito ansiogênica para as pessoas, especialmente para quem está dormindo mal, é o relógio. O fato, isso a gente chama de esqueci agora, ansiedade do sono, se não me engano. A pessoa fica ansiosa com a ideia de não conseguir dormir. E por estar ansiosa, ela não consegue dormir mesmo. E às vezes o relógio fortalece isso. A pessoa olha, eu tenho que dormir 10 horas. Daí ela olha o relógio, já são 10h30. Fala, ai meu Deus, eu vou conseguir dormir. Daí ela fica ansiosa. E aí ela não consegue dormir mesmo. Então, às vezes, ter um relógio mostrando a hora no quarto pode ser algo ruim. Pense se não seria mais adequado aí para você não ter um relógio marcando a hora, ou pelo menos um relógio virado para o outro lado, para você olhar só depois que você realmente acordar na manhã, né? Mas o relógio pode ser um estímulo que pode atrapalhar o sono. Assim como qualquer outro estímulo. A foto de uma pessoa pode atrapalhar o sono. Se for a foto de uma pessoa que te deixa ansioso, sei lá, seu chefe, tem uma foto do seu chefe no seu trabalho, você pode ficar ansioso. Ou uma coisa que aconteceu muito na pandemia. As pessoas, como começaram a trabalhar em casa, elas transformaram o próprio quarto no escritório. A mesa de trabalho está no escritório. E o seu cérebro, ele faz uma associação. Ele vê ali aquelas coisas associadas a trabalho e te lembra de coisas de trabalho. O estímulo de coisas de trabalho vai te lembrar de coisas de trabalho. Isso pode gerar ansiedade. Então você tem que tomar muito cuidado com o que está no seu quarto. Você pode ter coisas ali do trabalho, ou pessoas, ou relógio, que podem gerar ansiedade na pessoa. E a ansiedade, ela liga o corpo também. Te deixa alerta. E vai contra o que tem que acontecer para gerar sono. Então, tome cuidado com o que tem no seu quarto aí para criar um ambiente adequado, né? E tem que tomar muito cuidado também com a sua saúde respiratória. Muitas vezes a pessoa está fazendo tudo, mas não está dormindo bem. Por que não está dormindo bem? Porque ela tem um problema respiratório que ela não detectou, porque ela não percebeu porque ela estava dormindo. Então vale a pena fazer um check-up aí com um médico, com um otorrino, para ver se você não tem nenhuma questão respiratória. Se eu não me engano, até profissionais da odontologia, né? Dentista, cirurgião, como é que fala? Não me lembro agora. Eles também têm algumas maneiras de detectar esses tipos de problema. E pode ser isso. Às vezes a pessoa está dormindo mal por causa de uma questão respiratória. Para fechar, pessoal, suplementos e remédios. Tá? Não vou entrar em detalhes. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso, deixe aí nos comentários. Aliás, qualquer outra sugestão que vocês tiverem aí de temas, de dúvidas, pode deixar nos comentários que eu uso isso para elaborar os próximos episódios. Existem suplementos que podem ajudar? Existem alguns. Tipo a melatonina. Só que nenhum suplemento vai ter um impacto enorme no sono. Talvez possa ajudar um pouquinho a dormir mais rápido, ou pode ajudar um pouquinho em algum aspecto específico, mas assim, uma mudança mais robusta do sono, você só vai alcançar implementando essas mudanças que eu falei na rotina, essa mudança na exposição à luz, essa regularidade, esse respeito ao horário de dormir. Não adianta tomar um chazinho se você estiver se expondo à luz do jeito errado. O chazinho não vai ter efeito nenhum, se é que tem algum chá que realmente tem evidência de trazer melhoras para a qualidade do sono para a população de um modo geral, né? Porque às vezes você encontra um estudo que viu lá em mulheres grávidas, mulheres na menopausa, e sei lá, camomila, enfim, mas isso não quer dizer que vai valer para todo mundo, né?
Então, posso deixar para falar disso em outro episódio, se vocês quiserem saber de suplementos. A melatonina é um exemplo, né? Agora, sobre remédio, pessoal, que fique claro, não existe absolutamente nenhum remédio que gere um sono como o natural. Se você está dormindo sob efeito de remédios, mesmo remédios que foram indicados para você dormir, saiba que você não está dormindo bem. Ponto final. É para parar de tomar? De forma alguma. Você tem que confiar no seu médico. Entre o seu médico e o que eu estou falando, confie no seu médico. Ele sabe mais sobre você do que eu. Tá? Ele falou para tomar, toma. Quem sou eu para contrariar o profissional com quem você está acompanhando? Mas saiba que nenhum fármaco induz o sono como natural. Então você não está dormindo bem se você tiver efeito sobre algum fármaco. E fármacos, de um modo geral, remédios, eles nunca vão ser o tratamento. Eles fazem parte do tratamento. Mas você só vai conseguir começar a dormir do jeito certo no longo prazo depois que você aprender a dormir. Você reaprende a dormir, reaprende a ter rotina, e isso faz parte de um processo terapêutico. Tá? Inclusive, uma das ferramentas padrão ouro no tratamento de insônia é a terapia cognitivo-comportamental especializada em insônia, específico para sono, né? É o padrão ouro no tratamento de insônia. O remédio pode ajudar no primeiro momento, tudo mais, claro, melhor do que não dormir, né? Dormir sob efeito de remédio, melhor do que não dormir. Mas saiba que não é o tratamento e você não está dormindo bem se estiver sob efeito de algum remédio. O mesmo vale para álcool. Álcool avacalha a qualidade do sono. Tem gente que acha que dorme bem sob efeito do álcool, não dorme. Você pode não lembrar porque estava sob efeito do álcool, mas você acordou muito mais vezes ao longo da noite. Então, a arquitetura do sono, que seria aquela você passando por todas as fases, do jeito certo, na hora certa, ela fica desorganizada sob efeito do álcool. O álcool avacalha especialmente a qualidade do sono. Então, pode parecer que você está dormindo bem, mas você não está. Beleza, pessoal? Posso deixar para falar disso mais detalhes em outro episódio, se vocês quiserem, só deixar aí nos comentários. Para resumir, pessoal, falamos de ferramentas para vocês avaliarem o sono, que eu acho muito legal, para você se conhecer melhor. Falamos lá das formas de autoavaliação, de você avaliar alguns sinais específicos, sua sonolência, seu bem-estar, humor, memória. Falei de um teste, o SATED, que eu deixei um link na descrição para vocês acessarem e terem ali uma nota de 0 a 10, para vocês terem uma ideia de como está o sono de vocês. Falamos de dispositivos, de um modo geral, que são super interessantes. Os dispositivos que você põe no corpo, né? Porque tem alguns que você põe na cabeça e é outra história. Esses que você põe no corpo, anel, relógio, pulseira, são super interessantes para você monitorar o horário e regularidade do seu sono, mas não são tão bons para monitorar a qualidade do seu sono, tá? Sono perfeito, o que seria? Você, adulto, dormir pelo menos 7 horas, com regularidade e qualidade, beleza? E como dormir bem, a gente falou da exposição à luz, que é super importante, se expor a bastante luz ao acordar, no final da tarde, evitar o máximo possível de luz branca e azul, em especial depois que o sol se põe. Importante você criar uma rotina de desligamento, pelo menos 1 hora antes do horário de dormir, pelo menos, se der, 2 horas, né? De uma rotina que envolva atividades, uma rotina sempre do mesmo jeito, que envolva atividades que te relaxem de um modo geral. Higiene do sono é fundamental, que envolve tudo isso que eu falei, mais você evitar tudo que pode atrapalhar seu sono, inclusive cafeína e soneca de tarde ou de noite. Tomar muito cuidado com isso. E no final, tome cuidado com o ambiente que você dorme. É importante que ele seja específico para dormir, não tenha relação com o seu trabalho, com o que quer que você faça durante o dia. É importante que ele seja refrigerado, vamos colocar assim, não ar-condicionado, mas que ele não esquente, né? Isso inclui roupa de cama, seu pijama, o edredom, o cobertor, a temperatura do ambiente de um modo geral, e que ele não tenha qualquer estímulo que te gere ansiedade. Relógio, qualquer outra coisa que possa estar te gerando ansiedade. Beleza, pessoal? Com isso eu encerro esse episódio. Convido vocês, quem não curtiu, curte, quem não se inscreve. Deixem nos comentários qualquer sugestões que vocês tenham para os próximos episódios. Se você é profissional, de novo, outro convite, repito o convite. Se você é profissional da educação física, nutricionista, psicologia, medicina, coach, whatever, qualquer profissional que trabalhe com seres humanos e quer se formar, que quer conhecer em profundidade o sono para poder dar orientações com propriedade para os seus clientes, para os seus pacientes, garanto que eles vão ficar muito agradecidos por isso, convido vocês a conhecer a formação Neurociência do Comportamento. Está disponível no link da bio do meu Instagram.
vocês conhecerem as aulas que tem e sem dúvida, uma boa parte dessa formação a gente fala tudo sobre ritmos do corpo, relógio biológico, sono, o que tem que acontecer para o sono acontecer, para dormir bem, métodos para avaliar o sono, insônia, isso tudo a gente fala lá na formação em mais detalhes para profissionais. Beleza, pessoal? Com isso eu encerro esse episódio. Espero que vocês tenham curtido. No mais, como sempre, foi um prazer incomensurável e a gente se vê no próximo episódio. Até lá!